A gente tá num momento de crise mesmo. Às vezes as crises na física se estendem por décadas ou séculos. Se isso tá girando muito mais rápido do que deveria, pode ser que tenha mais massa lá que eu não tô vendo. E aí eu proponho que essa massa que eu não tô vendo é matéria escura. Essa é a maior mistério da mecânica quântica. Ele deveria estar nesse ponto. Ele não tá, ele tá um pouquinho mais pra trás. Deve ter algo que puxou ele pra trás. Por que a gente não consegue ver a matéria escura? A gente não vejo porque ela não existe. Não existe essa coisa que tá causando a força. Ou porque a minha lei que eu fiz a equação tá errada. Cara, então realmente temos um problema gigantesco. É um problema. A gente vai ver em vida a resposta pra isso? Não faço a menor ideia. Então tu tem a principal teoria que explica a estrutura da matéria, tem a principal teoria que explica a gravitação, e essas coisas não batem. Nathan Lima. Ele é doutorado em ensino de física e professor doutor do Instituto de Física da URGS. Hoje, ele vai nos revelar os maiores mistérios do universo, o que é a física quântica e o que vai acontecer no futuro da humanidade. A gente parte do pressuposto de que o universo é racionalizável, que eu posso pegar qualquer fenômeno e descrever uma equação matemática e ter uma teoria. E será que é assim mesmo? O ser humano vai durar quanto tempo aí, velho? A gente tem tecnologia suficiente para destruir o planeta. Se isso não acontecer, eu acho que a gente tá tendo já evidências de que a qualquer momento a gente pode desaparecer. Colapso, assim, global? Um colapso global. Pode ser que em 10 anos já não exista mais. Ó, rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Valeu, Nathan. E aí, Cauê, por ter tudo vindo bem? aí, cara. Obrigado, valeu pelo Obrigadão, convite. cara, por ter vindo lá do Rio Grande do Sul pra cá, de verdade, pra participar aí do programa. Eu fico muito feliz, cara. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui contigo. Pô, cara, queria começar pra gente contextualizar também e explicar de forma ampla, né? O que é exatamente a física quântica. A gente vê muitos coaches também, né, utilizando esse termo e tal, e tem muita pseudociência em relação ao quântico, assim, mas o que realmente é a física quântica, assim, e o que a gente sabe sobre ela, sabe? Tá. Então, assim, física quântica ou mecânica quântica, normalmente o pessoal usa mais o termo mecânica quântica para a teoria em si, e física quântica é uma ideia mais geral, assim. Existem fenômenos que são quânticos, mas que não é a mecânica quântica, né? E a mecânica quântica, ela é a teoria que fala da estrutura da matéria. Então, quando eu quiser entender a fundo o que a matéria é feita, como ela se organiza, e como que a energia é emitida ou absorvida, é disso que a mecânica quântica vai falar. Ela é uma teoria que se desenvolveu no início do século XX e que tem um grande marco fundamental em 1925. Né? Então, a gente está, neste ano agora, comemorando 100 anos de mecânica quântica. A ONU declarou 2025 como Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, em homenagem a esse artigo. Né? Então, a quântica é isso, assim, em linhas bem gerais, a teoria que fala da estrutura da matéria e da radiação. Então, tudo que explica, né, os fundamentos de como a realidade se organiza vem dentro da mecânica quântica. Tá. E por que ela é tão complexa, então? Então, e aí esse é um ponto legal do que tu comentou da questão da espiritualidade, né? Ela é complexa, primeiro, né? Porque o grau de abstração matemática dela é extremamente sofisticado, né? É uma teoria que, diferente de mecânica newtoniana, que a gente aprende na escola, a matemática da mecânica newtoniana, não tem como ensinar na escola a matemática da mecânica quântica. Tem que ser uma pessoa que passou pelos 2-3 anos de cálculo diferencial, integral, porque a escrita dela já é numa matemática avançada. Mas, além disso, né, a interpretação dessas equações é extremamente sofisticada, extremamente abstrata. E vai contra as ideias mais intuitivas que a gente tem sobre a realidade. Então, a gente tem algumas concepções sobre como a realidade funciona. Eu enxergo essa garrafa d'água e atribuo ela uma série de características, de comportamentos que batem com a minha intuição. Os sistemas quânticos não obedecem a essa intuição. Se tu usar a intuição clássica, vai dar uma coisa diferente do que aquilo que tu tá esperando. Né? Então, por isso ela acaba sendo tão exótica.
E aí isso conecta um pouco já com isso que tu comenta dos coaches, assim. Quando se começa a desenvolver a mecânica quântica, ninguém entende o que está acontecendo. Os próprios físicos que estão organizando. E aí eles começam a buscar diálogos fora dos artigos, isso não está nos artigos, mas nas cartas, nas conferências, e começam a levantar ideias sobre o que pode estar acontecendo, né? Por que dá algo tão diferente? E surgem alguns discursos místicos naquela época, 1920, 1930, que depois foram abandonados. Esses discursos foram resgatados décadas depois e apropriados como se fossem a própria mecânica quântica. E aí passou a se desenvolver todo um discurso, né, pela internet depois, dizendo que mecânica quântica fala de espiritualidade, fala de consciência, mas isso foi abandonado por boa parte da comunidade científica, né? Tá, mas assim, você fala que nem os próprios físicos conseguem entender o que está acontecendo ali, né, na mecânica quântica. Explica isso. Então, Por que eles não conseguem? Então, tem uma frase, o Feynman, né, que foi um físico super importante, ganhou o prêmio Nobel, físico americano, tem uma frase super famosa dele que diz: ninguém entende, ninguém consegue entender o que é a mecânica quântica. E aí as pessoas têm que entender o que isso quer dizer, assim, que é... Uma coisa é eu não entender absolutamente nada, né, mas não é isso que o Feynman quer dizer, né. O ponto é, por exemplo, né, se eu estudo o comportamento de um elétron, e eu tento entender como é que esse elétron vai se transportar ao longo do espaço. Eu vou encontrar características nos experimentos, nos resultados experimentais, que não batem com nada do que a gente esperaria para o elétron. Tá? Então, para ser bem concreto, no início do século, se fez experimentos com um tubo de raio-x, em que tu consegue ver um feixe de elétrons dentro desse tubo. Se tu olhar o feixe, tu vê claramente a trajetória desses elétrons. Tu vai ver um caminho de luz, né, que é causado pela ionização de um gás, mas tu vê por onde os elétrons estão indo. Então tu vê um caminho. Se eu pego os elétrons e jogo eles contra uma placa de ouro, onde tu tem várias fendas causadas pelos espaços entre os átomos, tu esperaria que os elétrons adotassem um caminho específico e atravessassem essa barra de ouro. E aí lá do outro lado vai ter um borrão, que é o causado pelos elétrons que passaram. Mas se eu faço isso, não aparece o borrão, e aparece uma imagem do outro lado, que é um círculo mais luminoso, onde apareceu muitos elétrons, um círculo, um anel onde não chegou nenhum elétron. Depois um outro anel onde tem muitos elétrons, e um outro que não tem nenhum. Vai tendo uma alternância dos locais onde os elétrons chegam, que é um padrão claro de difração, que é algo ondulatório. No primeiro experimento, o elétron tinha trajetória, que é partícula. No segundo Se você experimento... quiser, cara, dá pra gente colocar alguma imagem também pra representar e ficar mais fácil. Se tiver como botar o padrão de difração, a gente consegue ver esse padrão, que provavelmente vai ser um padrão Eu de acho que fica luz. mais fácil também pra entender, né? Tá, pode ser. E em alguns experimentos, o elétron vai ter esse comportamento de trajetória nítida. Portanto, muito semelhante à partícula. Joga uma bolinha de um lado pro outro. Essa bolinha não vai atravessar duas fendas e interferir. Mas o elétron faz isso de alguma maneira. Eu sempre detecto ele como partícula, pontual, algo muito bem localizado. Mas ainda assim, as regiões que eles chegam são compatíveis com o padrão de uma onda. Pro pessoal que tá estudando, o elétron é uma das menores partículas que a gente conhece hoje, né? Dentro daquilo que a gente estrutura o átomo, né? Tu vai ter prótons e nêutrons no núcleo, e ao redor disso tu tem região onde tem essa partícula que é o elétron. E o elétron, ele é feito de quarks ou não? Não, o elétron não, né? Os prótons e nêutrons sim, mas o elétron não. Ele é um lepton, é uma partícula fundamental. Ele não tem nada que forme algo menor que forme ele, né? Não tem. Ele é o que é a menor matéria que a gente conhece, assim. Nele é isso. Não tem nada menor, um composto que vai formar o elétron. Dentro da teoria, o elétron é o elétron. Ó, isso é um padrão de difração, ó, na direita ali. Então, na esquerda, seria como se eu estivesse olhando de cima. Nossa, nada a ver com o que eu tava pensando. Não? Então, ó, na esquerda tem uma frente de onda, tá? É uma onda vindo e ela passa por uma fenda. A onda seria o que ali? A onda na esquerda é o que eu tô vendo ali, ó. Onde a luz, vamos supor, é a crista da onda. Onde tá escuro é o vale da onda. Como se fosse uma frente de ondas, assim. Eu tô olhando de cima. E aí passou por uma fenda. Ela gera essa mudança de direção da frente de onda, que quando eu coloco um anteparo, vai formar aquele padrão da direita ali, ó. Uma parte bem luminosa, chegou algo muito intenso no meio. Depois uma parte escura. Depois uma parte muito intensa, onde chegou muita coisa. Se eu lanço um elétron contra fendas,
cada elétron vai ser detectado pontualmente. Mas se eu jogar muitos elétrons, vai formar exatamente aquele padrão da direita ali. Só que isso só acontece para Se ondas. você jogar muitos, vai causar da direita. Vai causar o da direita. Mesmo que eu lance um por vez. Isso é importante. Não é porque eu lancei muitos e aquilo se comportou como uma onda. Lancei um elétron, vai formar um pontinho. Eu lanço outro, forma um pontinho. Depois de muito tempo, aquela imagem se forma lá. E aí isso é muito louco, porque tá chegando um ponto. É uma partícula. Claramente tu olha, é um ponto. Sim. Mas depois de muitos chegarem, formou uma onda. Então, o que tá ondulando? Daí é o que o Feynman vai dizer que não dá para entender. Tem alguma coisa que é uma onda aí nessa história. A rigor, do ponto de vista experimental, o que tá ondulando é o número de elétrons que chega. E, portanto, é a probabilidade do elétron chegar. Meu Deus, cara. Então, a mecânica quântica tem uma onda, que ela descreve, que é uma onda de probabilidade. E o que quer dizer uma onda de probabilidade? Né? Ela é uma onda que não... Primeiro, probabilidade não é uma coisa física, né? Não é um ente, não é um campo, não é um campo elétrico, não é um campo magnético, não é a gravidade. Não existe a força probabilidade, né? Mas ainda assim, ela ondula, de alguma forma. Ô, João, você consegue colocar aí, por favor, cara? Queria ver também. Electron size, não sei como que fala em inglês, electron. Electron size comparison aí. Pra gente ver o tamanho. Mas é tipo assim, então ele é a matéria mais última, assim, que a gente conhece até hoje, tipo, em questão de tamanho. Tu vai ter outras partículas fundamentais, né? Como neutrino também. É difícil tu associar um tamanho pro elétron, né? Tu não associa normalmente um tamanho pro elétron, né? Então, dependendo do experimento, tu vai ter uma resolução da onde tu encontra ele no espaço, né? Mas ele não é formado por nada menor do que ele, né? Prótons e nêutrons são formados por quarks, mas tu nunca identifica os quarks de forma isolada também. Então, assim, do ponto de vista teórico, existem partículas mais fundamentais. Mas tu nunca vai encontrar um quark no universo. Tu vai encontrar o próton. Então, a rigor, o próton também é a menor partícula identificável, né? A gente tem um modelo que compõe quarks para formar o próton. Mas tu nunca vê um quark de forma isolada, né? Tu vê o próton, né? Sim. Então, também é uma partícula fundamental nesse sentido, né? Pô, você conhece o econofísico? Aham, sim. Ele veio aqui e aí ele falou, cara, que... Conseguiu aí, João? Ele falou que basicamente a gente conhece, eu não sei se é a mesma coisa do macro, por exemplo. A gente tem sei lá, nossa visão aqui, e se a gente diminuir, né, o escopo quer dizer, dar o zoom máximo para observar um micro, aí você tem 10 a menos 1, 10 a menos 2, né? Parece que a gente está tão longe do último quanto a gente está longe e consegue observar o macro, né? Quer dizer, a gente sabe menos do micro do que do macro, Com né? certeza, com certeza, com certeza. Então, se a gente conseguir criar uma tecnologia para dar o zoom máximo no elétron ali, alguma coisa assim, a gente vai descobrir alguma coisa menor que ele? Ele é composto por outras coisas assim? Cara, em princípio, dentro das teorias que a gente tem hoje, não se propõe nada que seja menor do que o próprio elétron, né? Assim, ele seria uma partícula fundamental, não teria nada para formar essa partícula. Dentro dessa perspectiva do que tu tá colocando, a gente esbarra, por exemplo, isso é interessante, numa dificuldade que não é nem tecnológica, que daí também tem a ver com mecânica quântica, que é, se eu quiser tentar observar esse elétron, eu vou ter que, de alguma maneira, interagir com ele, para poder enxergar ele. Porque, por exemplo, macroscopicamente, a luz tá batendo em ti e é por isso que eu te vejo. Só que tu é muito massivo e essa luz que bate em ti não muda, né? O Cauê, tu tá aí. Só que eu preciso fazer isso com o elétron. Então, para ver ele, eu preciso interagir, jogar radiação nele. Só que a massa do elétron é muito baixa. Quando você joga alguma coisa nele... Ele já vai mudar as propriedades. E aí entra um princípio da mecânica quântica, que é o princípio da incerteza. Quanto mais eu tento descobrir a posição do elétron, eu vou ter que usar uma radiação de baixíssimo comprimento de onda. Menor comprimento de onda é maior energia. Isso altera o momentum linear, que é massa vezes velocidade do elétron. Então, quanto mais precisa for um experimento de posição, menos informação eu vou ter, por exemplo, naquele momento sobre a velocidade dele. Sim.
E se eu tento diminuir essa interferência, eu perco a capacidade de ver onde ele está. Então, a gente também esbarra na mecânica quântica um problema que é, não adianta eu... Não existe a possibilidade de eu melhorar um instrumento que vá me dar essas duas informações, por exemplo, de forma simultânea. É o mistério da observação, né? Tu não consegue formar a imagem toda, o quadro todo sobre o que seja essa partícula. E uma coisa vai atrapalhar a informação da outra. Você conseguiu aí, João? Tu tá dentro dessa escala, ó, de 10 na menos 18 metros, 10 na menos 16. Meu Deus, bicho. Estaria mais ou menos, ó, na mesma escala de quarks, né? Então, realmente, é uma coisa que... E tu vê assim, ó, é menor, né? Então, assim, não tem um tamanho pro elétron, né? Tu sabe que tu não vai encontrar ele numa região maior do que isso, mas não tem um tamanho associado. Isso não tá dentro da teoria. É menor do que 10 a menos 16 centímetros, cara. É. Pô, aqueles vídeos lá que você vê Universe Size Comparison, sei lá, alguma coisa assim. Aham. Os caras pegam e fazem do micro também, né? Uhum. Aí tem lá uma célula, cara. Só que assim, um átomo é que, tipo assim, pra você é óbvio, né, e tal. Mas pro pessoal que tá escutando, pô, você comparar uma célula com um átomo é bizarramente a bizarro. diferença, né? É bizarro. Não, e aqueles modelos que o pessoal monta, né? Se o núcleo do átomo fosse uma bola de futebol, né? Então, um próton e nêutron, um átomo de hidrogênio. Se o próton fosse uma bola de futebol, o elétron estaria fora do estádio. Então, tu também... Meu Deus! Então, tu tem um espaço... O átomo é praticamente um grande espaço vazio, né? E tu tem ali uma partícula massiva no meio e uma coisa ao redor. Tu não sabe o que é também, né? E o que a gente sabe, então, ciente de que, tipo assim, com esse mistério da observação, quando você observa o elétron, ele muda a propriedade dele. O que a gente sabe, então? A gente sabe... É que tá, esse é o ponto que é interessante também, assim, né? As pessoas às vezes usam aquela frase do Feynman pra dizer, ninguém entende mecânica quântica, então nem adianta falar sobre isso. A gente sabe muita coisa, né? E, tipo, quântica é a teoria mais bem-sucedida a explicar a estrutura da matéria. A gente nunca soube tanto sobre a matéria como a gente sabe hoje. Né? Então, por exemplo, sobre o elétron, a gente tem praticamente... A gente sabe massa de elétron, a gente sabe a carga do elétron, isso desde o início do século XX. A gente não consegue medir essas informações como posição e momento simultaneamente, mas a gente sabe também existe uma propriedade quântica do elétron, que é o spin, que é análogo a algumas coisas clássicas que a gente conhece. Por exemplo, se eu tenho uma espira, né, uma espécie de um anel com uma corrente, surge um campo magnético. O elétron tem essa propriedade. Ele não é uma espira, ele não é uma esfera, mas ele tem a mesma propriedade de uma esfera que estivesse girando eletrizada. Ou uma corrente ao redor de algo, como se ele estivesse girando também. Então, spin é isso, é giro, né? Então, existe uma propriedade de spin quântica que a gente atribui para o elétron também. E, além disso, a gente sabe como ele vai se comportar. Por exemplo, se tu me der um arranjo experimental, vai ter 2 fendas, vai ter uma fenda. Eu consigo dizer onde que o elétron provavelmente vai chegar. E se tu lançar muitos elétrons, eu posso te dizer, vai chegar 100 elétrons naquela região, vai chegar 1000 elétrons naquela região, naquele ponto não chega nenhum. A gente sabe como o elétron se comporta estatisticamente. O que eu não consigo é atribuir todas as propriedades de forma simultânea e atribuir uma trajetória como a gente faz para os objetos clássicos. Mas eu consigo prever um comportamento probabilístico e pensando para a escala macroscópica, isso é suficiente. Porque daí eu vou ter muitos elétrons e aí eu tenho a proporção. Então, 50% faz isso, 40% faz aquilo, 10% faz aquilo. Por isso que no macro é mais fácil. É por isso que eu consigo transladar as consequências da mecânica quântica para casos clássicos. Eu consigo macroscopicamente saber como é que as coisas vão se comportar, porque eu vou ter a probabilidade fundamental e eu projeto isso, né, para os casos macroscópicos. Entendi. Então, não necessariamente são outras leis para o macro. Não, exatamente. Então, por exemplo, aquela figura que a gente mostrou de difração, eu só consigo mostrar... Por exemplo, se eu lançar um elétron, eu não sei te dizer onde o elétron vai chegar. Pode ser que ele chegue bem no centro, pode ser que ele chegue na ponta. Se eu lançar muitos elétrons, eu já posso te dizer tantos por cento chegaram no centro, tantos por cento vão chegar lá, e eu te explico aquela figura clássica, aquela figura de difração que formou. Isso é um ponto.
O outro ponto, daí, é que eu acho que é o que tu tá querendo colocar, eu tenho as leis quânticas, que são totalmente diferentes das clássicas, mas quando eu começo a ter objetos macroscópicos, e aí eu vou ter massas grandes, as leis quânticas recaem nas clássicas. Né? Daí a gente pode pegar o princípio da incerteza. Delta X é a incerteza na posição, vezes a incerteza no momento, que é massa vezes velocidade. Se a massa é muito alta, isso tudo tem que dar maior ou igual a um certo valor. Só que se a massa é muito alta, tu passa essa massa dividindo para outro lado, a incerteza vai a zero. Então, por exemplo, eu posso dizer que o princípio da incerteza vale para tudo, vale para o Cauê também. Mas a tua incerteza é de uma ordem de grandeza que é desprezível para o teu tamanho, para tua massa, né? Então recaem nas leis clássicas de qualquer jeito também. Tá? Esse daí é um outro problema, né? Mas não é que a quântica viole a clássica, ela acaba recaindo de alguma forma na mecânica clássica para objetos macroscópicos. Como que a gente consegue fazer essa previsão da onde que vão os elétrons, no caso? Então, existe uma equação fundamental da quântica, que é aquilo que eu falei. A equação fundamental da clássica é a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, né? F igual a ma. Na quântica existe uma equação, que é a equação de Schrödinger, é uma equação de onda. Tu tem que resolver essa equação. E aí tu vai achar o formato da onda, vai achar uma função de onda. Essa onda ao quadrado te dá a probabilidade. E aí tu sabe, é uma função matemática, vamos supor, que seja, tu calculou o quadrado dela, deu x ao quadrado. Então tu sabe que a probabilidade naquela região vai com x ao quadrado. Então é a solução da equação que me dá uma função matemática, e essa função me diz a probabilidade Mas em aí cada como ponto. que você sabe, sei lá, o X e essas coisas assim? Como assim? O x é a posição, né? Então eu vou ter uma função, que é a probabilidade, escrita em função de x. Então o x é a posição daquela região que eu tô tentando Tá, mas analisar. a minha dúvida é a seguinte, pode ser muito burra, mas, por exemplo, quando você vai fazer uma prova de física, ele fala, se o átomo, sei lá, está numa posição x igual a 3, entendeu? Tipo, ele te dá um número. Como que na prática, na experimentação, você vê esses números, entendeu? Então, aí é que tá. É ao contrário. Se puder botar aquela imagenzinha de novo da difração, é como se tu pegasse assim, ó. Aquela outra da difração. Por favor. Só voltar a página lá, João. Aí. Ó, pegar o que a mecânica quântica vai te dar? Ela vai te dar uma função matemática e que vai te dizer assim, ó, o x ali onde é muito alto, onde é bem no centro tem muito, depois tem menos, depois tem muito, depois tem menos. A solução da equação de Schrödinger ao quadrado vai te dar Peraí. Você tá falando da direita ou da esquerda? da direita. tá. Ó, tem muito no centro, depois fica uma região escura. Depois muito claro, muito escuro. Tu vê que tem um máximo e um mínimo, um máximo e um mínimo. Isso é dado por uma função, por exemplo, que pode ser um seno. O seno vai ter um máximo, vai ter um mínimo, um máximo e um mínimo. Então, a probabilidade que tu obtém quando resolve vai ser probabilidade igual a um seno de x. Daí tu quer saber, tá, quando x for zero. Aqui tem que ser um cosseno, né? Porque daí o centro vai dar máximo. Cosseno de x. Cosseno de zero é 1. Então tu sabe que ali é a probabilidade máxima. Quando chegar em π meios, cosseno de π meios é zero. Então o cosseno vai te dando a probabilidade ao longo de x. E ali na da direita, uma imagem só representativa? Essa é representativa. Provavelmente isso aqui deve ser um padrão causado por uma onda. Isso aqui deve ser uma simulação matemática, assim, né? Mas poderia ser uma onda de luz, uma onda. Poderia ser um feixe de elétrons também, né? Mas eu acredito que seja uma simulação matemática só. No caso, essa daqui que tá. Tem um padrão de difração por uma fenda. Ali tá menos ampliado ou de fato fica dessa forma? É como se fosse. Se a gente estivesse observando ali do mesmo zoom. Entende a minha pergunta? Quer dizer, ali parece que tá muito mais robusto, assim, sabe? Mas é por conta que é abertura circular ou por questão de representação mesmo? Aqui na esquerda é como se eu estivesse vendo o fenômeno de cima. E a direita é o padrão que forma só lá no final. Entendeu? É como se de cima eu estivesse olhando, tem uma fenda ali e a onda chegando.
E aí ela vai encostar no anteparo lá no fundo da imagem da esquerda. A imagem que forma lá no fundo é essa que tá na direita aqui. Que é o padrão de difração. Entendi. E no caso, o elétron, ele por padrão, não acontece isso, né? Você tem que fazer o experimento. Tem que fazer o experimento. Tu faz o experimento e vai dar isso aqui. Vai dar isso daí. Depois que tu lançar muitos elétrons, vai aparecer isso aqui. Se eu lançar um elétron só, vai aparecer só um ponto. Daí eu olho, partícula, é um pontinho só. Eu lanço outro elétron, um ponto. Lanço outro elétron, um ponto. Vai lançando. Quando vê, começa a formar essa imagem da direita aqui. E aí isso é muito louco, porque pra formar essa imagem da direita, tem que ser uma onda. Cara, é muito difícil entender isso, velho. Daí como que uma coisa que chega ponto a ponto, no final forma um padrão de uma onda? O que leva ele a se localizar em regiões compatíveis com o fenômeno ondulatório? Se ele está sendo detectado de forma pontual. Essa é Esse é o que ninguém entende. Essa é a maior pergunta. É a assim. maior dúvida, exatamente. Esse é o que Feynman diz. Essa é a maior mistério da mecânica quântica. E aí é o que... Você diria que é um dos maiores mistérios do universo, assim? Com certeza, com certeza. Isso é uma das peças fundamentais que falta a gente entender. Isso está no campo que a gente chama interpretação da teoria. A mecânica quântica, a gente tem as equações dela, que dão certo, a gente tem os experimentos que batem com as equações. E a gente tem dificuldade de bolar uma narrativa que dê conta de montar um programa claro do que está acontecendo. Essa parte da narrativa é o que a gente chama de interpretação. E existem várias interpretações. Acho que deve existir dezenas ou centenas de interpretações para a mecânica quântica, desde a sua fundação. A interpretação ortodoxa, hegemônica, é o que a gente chama de interpretação de Copenhague. Nela vai dizer, a função de onda é uma abstração matemática, não tem onda real nenhuma ali, é só um cálculo que a gente faz e que dá certo. E a gente não vai propor uma realidade fundamental para essa onda. É só assim, existe um elétron que é detectado, existe um instrumento matemático. Existem não tem muito como explicar na visão de Copenhague lá. Não tem o que ser explicado também. É isso. A gente tem as medidas, a gente sabe... Na visão dele, né? Na visão dessa interpretação. E só que isso vai ser alvo de disputa até hoje, né? Então tu vai ter uma série de outras interpretações. Interpretação de variáveis ocultas do David Bohm, por exemplo. Interpretação de Everett, que vai propor outros caminhos para tentar explicar isso daí. Isso está em aberto, e um campo quente da física teórica é tentar encontrar diferenças experimentais entre essas interpretações. Se alguém conseguir propor uma diferença experimental, isso deixa de ser interpretação e passam a ser teorias diferentes. E aí tem que fazer o experimento e ver qual que dá certo, né? Mas a gente ainda está num ponto de que tu tem várias possibilidades e a gente não consegue sair do lugar. Assim, não existe hoje um caminho, né, de qual que é a melhor interpretação. É um dos maiores desafios da física hoje. Com certeza. Dentro da quântica é um dos grandes desafios. Cara, olhando isso e vendo que, tipo assim, a observação, ela meio que muda o elétron, assim, né, de certa forma. A realidade também muda nesse sentido? Quer dizer, quem tá olhando, assim, muda de certa forma a realidade, ou a gente só muda por conta do estímulo que a gente joga em cima do elétron? Então, isso é legal, porque esse foi o grande debate, também a grande confusão, lá nos anos 20, que deu origem a essas discussões místicas, né? Se tu for ver em alguns artigos originais de quântica, o pessoal fala sobre o papel do observador. E daí o pessoal que é coach fala sobre isso também. Mas o fato é, eu só consigo alterar a realidade do elétron por meio de um instrumento material. Então... Qual é esse instrumento? Daí depende do que eu tô fazendo, né? Então, por exemplo, se eu o tenho... raio-x que a gente tava falando. A gente tava falando antes, né? Se eu tenho um experimento de dupla fenda, então vou jogar elétrons contra duas fendas. Esse elétron, quando chegar do outro lado, depois de muitos elétrons passarem, vai formar um padrão de interferência, tipicamente ondulatório. E eu não sei por qual fenda cada elétron passou. Para eu saber, não basta eu observar com o meu olho nu, eu não vou ver. Preciso jogar um raio-x, então tem que botar um instrumento que lance raio-x. Em uma das fendas. Em uma das fendas. E aí ele vai me dizer, veio pela fenda A, ou se não veio pela fenda, veio pela outra. E aí eu passo a saber. 50% veio pela fenda A, 50% veio pela fenda B. E agora eu sei a fenda. Só que agora o padrão de interferência desaparece. E forma um borrão lá do outro lado. Eu alterei a realidade. Então,
eu, Natan, posso escolher se o elétron vai se comportar como partícula ou como onda. Mas se eu utilizar um instrumento material que vai interagir com o elétron. Não é a minha consciência, não é a minha vontade. Eu tenho que botar um instrumento material que faça essa interação. E aí, isso é uma novidade da quântica, realmente, filosoficamente, assim, a propriedade que o elétron vai apresentar não depende só dele. Depende do arranjo experimental. Então isso é uma certa inversão filosófica, no sentido de que as propriedades de um ente não são só do ente, mas do contexto no qual ele está. Então algumas pessoas dizem até que é uma concepção... O próprio Heisenberg usa esse termo. É uma concepção gestáltica da realidade. Né? A propriedade do elétron depende das propriedades do arranjo experimental. Então não é o observador, mas sim o arranjo. O arranjo. Material. São realmente os mecanismos materiais que geram isso daí. Que, claro, o observador, o cientista vai determinar, ele quem escolhe. Mas sempre por um meio material. Não entra nada de consciencial, de espiritual dentro dessa análise. Nada a ver com, por exemplo, uma coisa só existe pelo fato da minha consciência estar olhando para ela, alguma coisa assim. Não, mas assim... primeiro, não. Resposta é não. Não é isso. Mas aí entra o ponto estranho da mecânica quântica, que é... Imagina que eu tenho um elétron dentro de uma caixa. E eu não tô fazendo nenhuma medida sobre ele. Não tem nenhuma forma de eu saber a posição, velocidade, nada. Ele só tá lá dentro da caixa. Nesse momento, a única coisa que a quântica fornece é a função de onda. Então não existe a posição do elétron. Ele não tem posição e ele não tem velocidade. É como se essas informações não existissem na realidade. No momento que eu abro a caixa e faço uma medida, eu encontro ele num lugar e ele tem uma velocidade. Então, a realidade só passa a ter as informações que a gente conhece se eu fizer uma medida sobre a realidade. Enquanto não... Se aquele sistema está isolado, não existe a propriedade de posição e velocidade definidas. Ele está em alguma coisa que... De novo, a gente não sabe dizer o que é. O Heisenberg, lá nos livros dele de filosofia e física, vai resgatar uma filosofia aristotélica para dizer que, nesse momento, o elétron está numa espécie de potência entre existir e não existir. Não, porque ele existe, ele está lá, a gente sabe que ele está lá, mas ele não tem as propriedades que a gente conhece. É uma outra coisa. Existem probabilidades dele estar em certos lugares. E eu meço, eu encontro ele. Mas enquanto eu não meço, não existe essa propriedade. Então, a realidade, de fato, no ponto de vista microscópico, se comporta de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. E é por isso, não sei se tu já viu, algumas pessoas brincam e tem umas interpretações, assim, que flertam com a ideia de que a gente vive numa simulação computacional. Sim. Você compactua com essa teoria? Não compactuo, mas, assim, é no mínimo interessante, né? Tipo, é no mínimo... É como se estivesse salvando memória, né? Tipo, essa a piração que o pessoal entra, Pô, cara, né? com certeza a gente tá numa simulação. Exatamente. Tipo, é uma coisa... É como, né, tu avança lá na fase e vai montando a fasezinha, né, do videogame. Enquanto eu não medir posição, não tem. Daí eu meço, passa a ter posição. Parece que as informações vão carregando o download conforme a medida for feita. Exatamente. Quer dizer, eu fechei ali a porta e atrás dali tem o lugar onde eu durmo e tal. Tá todo Quando eu fechei, a simulação para economizar a memória RAM tirou ali, não existe mais, e só vai existir quando eu abrir e vai precisar, né? Isso não vale para o mundo macroscópico, mas essa é a analogia. Para um elétron funciona como se fosse isso aí, né? Botei ele numa caixa, não tem mais informação de posição. Abri a caixa, tá, agora ele tá ali. E por que você não acredita na teoria da simulação? Não, acho que a ideia de ser uma simulação vai um pouco além disso, né? De a gente estar sendo programados por alguém. Acho que é só uma brincadeira, né? De quem... Tem gente que acredita mesmo, cara. Pode ser. Pode ser que seja também, né? Sei lá, né? Mas que é uma coisa muito contra-intuitiva, né? Isso é uma coisa... Tipo, o exemplo que eu sempre dou é... Tu lança uma bolinha pro outro lado da sala. Essa bolinha tem posição, tem velocidade. Então, o que é um objeto real para nós? É uma lista de fatores que vai se movendo no espaço, né? A massa dele, a posição, a velocidade. Aquilo tá indo. Mesmo que eu não olhe, aquilo segue indo lá. Um elétron não. Se eu jogo ele dentro de uma caixa, essa lista tá confusa já. Muitas listas possíveis, e aí quando eu abro, uma lista vira a lista real.
A realidade funciona de uma outra forma. Só que, e aí entra um ponto que é importante, que é, a gente tá falando da medida, porque isso é um caso muito, assim, de livro didático. Mas quando eu vou pro mundo macroscópico, o que tá acontecendo? A própria interação entre vários elétrons, entre os prótons, entre toda a matéria, já é suficiente para destruir essas propriedades quânticas. Né? Então, por que quando eu fecho lá a porta, a cama continua existindo? Porque ela é composta. Porque esse é o argumento que alguns místicos vão usar. Se o elétron se comporta assim, eu sou formado por prótons, elétrons e nêutrons, então eu também tenho essa propriedade. Mas tu não tem, porque a soma de todas as funções de onda destrói os efeitos ondulatórios. É como se eu tivesse um monte de onda, uma do ladinho da outra, eu somo aquilo e destrói o efeito ondulatório. A gente sabe por que destrói? Destrói porque, por exemplo, é o caso clássico de onda mesmo, né? Eu posso ter interferências construtivas ou destrutivas. Quando eu tenho duas ondas que estão alinhadas, crista com crista, elas se somam. Então continua uma onda. Se eu tenho ondas desalinhadas, aquilo começa a bagunçar a onda. Se eu tenho muitas ondas, que é o que acontece, cada uma numa fase diferente, elas se somam e se cancelam. E aí esse efeito ondulatório desaparece. Isso é um fenômeno clássico mesmo. Né? Então isso é o problema que a gente chama de decoerência quântica. Então tu não tem... Para tu conseguir garantir que o elétron vai ter essas propriedades, tu tem que garantir que essa propriedade ondulatória vai se manter no sistema. Se eu boto um elétron no ambiente macroscópico, com temperatura ambiente, destrói essas propriedades. E nós, tipo, a gente já é macro, né? Já é macro, exatamente. Por exemplo, então, teve uma época, o Penrose, que até ganhou o prêmio Nobel por outros motivos, ele tem propostas de que a consciência poderia ser um efeito quântico do cérebro. Então ele tentou propor efeitos, né, tipo entre neurônios que pudessem ter efeitos quânticos que tivessem associados à consciência. Até onde eu acompanhei, todas as previsões experimentais deram errado. Justamente porque nosso corpo, a essa temperatura, os efeitos quânticos são destruídos. Né? Então, em princípio, pelo que eu vejo da literatura, todos os fenômenos elétricos que a gente tem no cérebro, no neurônio, são explicados de forma clássica. Porque os efeitos quânticos desaparecem para esse sistema. Mas poderia ser, né? Assim, já foram feitos experimentos. Foram feitos testes sobre isso. Em princípio, a teoria não se sustenta pelos dados que a gente tem, né? Mas era uma proposta possível, né? Então, sempre que eu critico essa coisa da consciência, vem alguém falando do Penrose. Ah, mas o Penrose propôs. Propôs. E tá certo, ele é um cara sério, propôs uma coisa séria. Que na época talvez faria sentido. Poderia ser uma coisa que desse certo, e não deu, e tá tudo bem, e segue adiante, né? Então, isso é completamente diferente, né? De quem diz que a mecânica quântica prova a consciência, né? Que é essa má interpretação. Quem diz isso? Na internet, né? Esse pessoal de misticismo, assim, de coach quântico, que vai fazer essa interpretação errada da fenda dupla, né? Sim. Vai dizer não. Vai dizer que é a consciência mesmo. Que colapsa. E, de novo, tem uma razão histórica para isso. Tem uma interpretação chamada de London e Bauer, anos 30, que a conclusão deles... Mas, assim... Mas já foi batida. Já foi batida. Ninguém usa isso, dificilmente. Tem as chamadas... Isso que é o foda, né, bicho? Tipo assim, os caras pegam teorias... que já foram batidas para dar suporte, né, para a ideia deles, assim, né? E assim, existem hoje as chamadas interpretações subjetivistas, que de alguma forma tentam associar essa probabilidade à nossa ignorância sobre a realidade e de alguma maneira acaba entrando essa questão da subjetividade na teoria. Vamos supor que a gente pegasse uma interpretação dessa e quisesse usar ela para falar para as pessoas. Ainda assim, por honestidade intelectual, teria que dizer, gente, essa é uma possível interpretação que não é aceita, que não é utilizada pela maioria da comunidade e que é muito restrita, né? Então, assim, na melhor das hipóteses, é uma possibilidade de explicar e ainda que ninguém utiliza e que não se mostrou profícua, não trouxe novas descobertas, né? Então, lá nos anos 20, talvez se pensou, não, vamos falar de consciência na quântica. E aí as pessoas vão entender o que é consciência. A física não contribuiu para esse debate, né? A mecânica quântica não contribuiu para entender o que é consciência. E isso deveria ser dito, né, para as pessoas. E o que normalmente eles fazem é dizer, não, a quântica prova a existência da consciência, a quântica é a física, é a parte da física que reconhece a espiritualidade. Né? Isso não é verdade, né?
Muito longe de ser. Do ponto de vista prático, a gente consegue descrever poucos átomos. Passou disso, a gente já não sabe mais fazer a solução da equação, né? Passou disso para menos átomos, você fala. Não, digo para mais, né? Tipo, imagina que eu quero explicar o Cauê do ponto de vista quântico. Ah, sim. Não tem nem computador para fazer isso, entende? Assim, São inúmeras variáveis. Muitas variáveis. A equação é muito difícil de resolver. Para quem fez física quântica, uma etapa sempre é resolver o átomo de hidrogênio, é achar os níveis de energia, que é resolver a equação de Schrödinger. É um inferno na Terra já. É traumatizante. Para um elétron. E se a gente conseguir resolver essa equação altamente complexa de todos os átomos do nosso corpo e também do ambiente que nós estamos, a gente vai conseguir premeditar nosso comportamento, né? Então, e entra nesse tipo de problema, né? Esquecendo a quântica mesmo, né? Daí já é um problema da física clássica. Pela física clássica, todas as partículas são regidas pelas leis da mecânica. Né? Então, Quer dizer, não tem livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Então, já chega... A mecânica clássica leva a essa conclusão. Se tu é feito por partículas, se eu conseguir determinar todos os potenciais elétricos, gravitacionais do teu corpo, eu descrevo o que o Cauê já sempre fez e vai fazer. Você acredita no livre-arbítrio? Eu não sei te dizer. Assim, pessoalmente, eu, Natan, acredito no livre-arbítrio. Eu acho que a física, uma ciência de uma forma geral, tem suas limitações em descrever a realidade, né? Então, tipo assim... Acho Mas que se a gente não tivesse essas limitações, entende? Quer dizer, se a gente tivesse uma simulação ou um computador altamente muito potente que conseguisse ver todas as variáveis do seu corpo e do ambiente que você tá, ele ia conseguir dizer se você ia levantar essa caneta agora ou não. Pois é, mas aí que tá. Existem propriedades que surgem na física que elas são típicas de uma determinada dimensionalidade, tá? Então, só para dar um exemplo. Microscopicamente, praticamente todos os processos são reversíveis. Se eu jogo uma bolinha numa parede, ela vai e volta, tanto faz eu ver ela indo ou voltando. Então, tudo é reversível. Mas quando eu pego um gás que é composto por essas partículas, esse gás faz processos que são irreversíveis. Se eu comprimir esse gás e ele aquece, ele depois não existe o contramovimento que vai ser o contrário daquilo, né? Ou se eu deixo ele expandir... Entendi. É menos previsível, no caso. Tipo assim, surge um novo fenômeno que não é possível no mundo microscópico. Então, emerge uma nova propriedade que é a irreversibilidade. O que me garante que o nosso sistema não é tão complexo que surge uma nova propriedade, que a gente não sabe explicar, tô só conjecturando, que é a capacidade de decisão, de livre-arbítrio, que não consegue ser explicada pelas leis das dimensões anteriores. Entendi. Então pode ser que a mas consciência... seria algo metafísico nesse sentido. Não, tipo assim, pode ser uma propriedade física, química, biológica que vai surgir a partir de um grau de complexidade. Mas a chance é muito baixa, né? Disso acontecer? Não sei, existem vários outros fenômenos, né, desse tipo que acontecem, né, que a partir de um determinado grau de organização surge uma nova propriedade. Poderia ser, mas de novo, é uma possibilidade de tentar salvar o livre-arbítrio. Ou pode ser que não exista mesmo, né? Pode ser que não exista. Quando entrou o Penrose e outras pessoas, era uma tentativa de alguma maneira, salvar o livre-arbítrio também. Porque se fossem, mais ou menos, né? Porque assim, se fosse fenômenos, propriedades quânticas no cérebro, significa que eu não poderia prever as ações do Cauê. Porque já existe 10% de chance dele levantar a caneta, 20% dele jogar pro lado e tal. Mas ainda assim não seria livre-arbítrio, porque seria aleatório, mas abriria espaço para não ser totalmente determinístico. Haveria margem para diferentes resultados. Sim. Mas ainda não teria quem decidisse, né? Mas pode ser que a consciência surja como uma propriedade da matéria a partir de um certo grau de organização. E tem alguns campos de filosofia da física, por exemplo, que vão ir dentro dessa linha. A gente não sabe o que é isso, não tem teoria para isso, não tem matemática para isso. Mas vai surgir algo na matéria que não pode ser explicado só pelas leis de interação. Mas não significa que isso seja algo extramaterial. É só... existem aquelas imagens, né? Agora eu não vou lembrar. Tu tem alguns fluidos, tu vai aumentando a temperatura deles, e aquilo tá esquentando, aquilo tá completamente desorganizado. A partir de um certo momento, começa a formar figuras geométricas extremamente bonitas dentro daquilo ali. Então é um grau de organização que surge a partir de um alto nível de complexidade.
para um sistema aberto. Daí tem uma série de questões termodinâmicas, assim. Para um sistema fechado, sempre vai desorganizar esse sistema. Se o sistema for aberto, tiver transporte de energia e matéria, podem surgir altos graus de organização. Ele pode aumentar a sua organização. E aí surgir novas propriedades. E aí pode ser que a consciência seja uma coisa desse tipo. Que depois se desorganiza de novo e tu perde aquilo. Entende? Então não foi uma coisa espiritual. Foi uma propriedade que apareceu para aquele sistema aberto termodinâmico. Depois se desorganiza de novo. Sim. Pô, Nathan, sim, pode. Não. Então, assim, a priori, dá para se tentar salvar imaginando que isso seja uma possibilidade. Sim. Chegar numa teoria que mostre isso, as vias de fato, daí é outra história, né? É só uma imaginação, de certa forma, né? É uma... Um pensamento, assim. É uma conjectura, assim, que pode ser esse caminho, né? Cara, a gente tava falando em off lá da matéria escura, Uhum, que é tipo um dos maiores mistérios da física e do universo hoje, né? uhum, Quer dizer, tem alguma coisa ali que compõe mais de 95% do universo, né? Se a gente pegar energia escura, matéria escura. uhum. E a gente sabe, assim, de matéria mesmo, parece que, você me corrija, não sei se é 4%, 3% que é composto de matéria, assim, que nem a gente tá vendo aqui, né? E o que exatamente é a matéria escura, cara? Uhum. A gente tava falando que talvez, se a gente descobrir que ela não existe, pode complicar as leis da física, né? A física meio que vai pro buraco nesse sentido. Uhum. Então, a matéria escura, a gente propõe a existência dela não por uma observação direta, mas por um efeito que a gente percebe, né? Então, por exemplo, se eu olho para um determinado sistema planetário, eu vejo a luminosidade da estrela central, eu calculo, infiro a massa dessa estrela pela luz que ela emite, e aí eu vejo os objetos ao redor e sei prever a velocidade com que eles vão girar. Se eu tiro das leis de Newton, lei da gravitação e força centrípeta, né? A força para fazer aquilo girar. Então, pela luminosidade, eu calculo a velocidade dos corpos. Se eu olho para uma galáxia, eu vejo a luminosidade da galáxia. Eu sei quanto de massa deve ter lá, mas calculo quanto de massa tem. E aí eu consigo prever a velocidade com que aquilo deve estar girando. Vou e faço as medidas de velocidade. Então, existe um efeito Doppler relativístico que me permite calcular a velocidade. Faço a observação e calculo a velocidade. E eu observo que as estrelas estão girando muito mais rápido do que o previsto pela massa que está lá. Então, o primeiro ponto é, se isso está girando muito mais rápido do que deveria, pode ser que tenha mais massa lá que eu não estou vendo. E aí eu proponho que essa massa que eu não estou vendo é matéria escura. Por que essa é a primeira hipótese que se faz? Porque, de certa forma, a gente já fez isso no passado. Eu olho para uma órbita de um planeta, ele deveria estar nesse ponto. Ele não está, ele está um pouquinho mais para trás. Deve ter algo que puxou ele para trás. Então deve ter um outro planeta um pouquinho mais adiante que buscou ele. E aí aponta o telescópio e acha ele. Então, muitas vezes na astronomia, quando a gente acha uma variação da trajetória, tem algum corpo que está causando aquilo, aponta o telescópio e tu enxerga aquele corpo. Na matéria escura, as coisas estão girando muito rápido. Daí tu diz, deve ter matéria lá. Só que tu aponta o telescópio e tu não vê nada. Então, assim, existe um efeito gravitacional. Sim. Que pode ser causado por mais massa. Quer dizer, se eu pegar essa caneta aqui e jogar assim, ó, a gente consegue ver que eu estou fazendo uma força sobre ela, né? Sobre ela. Na matéria escura eu não vejo essa coisa que tá fazendo a força. Mas ela faz a força. Existe a força. Tem a coisa que tá fazendo força. E aí tem dois problemas. Tem duas E possibilidades. por que a gente não consegue ver a matéria escura? Pode ser porque talvez ela não exista. É uma possibilidade, exatamente. Essa vai ser uma das possibilidades. Talvez a gente não veja porque ela não existe. Não existe essa coisa que tá causando a força. O problema, daí é o ponto. Pode ser que esteja algo lá que eu não vejo. Daí por que eu não vejo? Pode ser porque seja muito frio. Porque eu preciso que quanto mais quente, mais luminosidade. E aí eu consigo observar. Consegue colocar aí, João, matéria escura, por favor? Se for uma matéria fria, não adianta eu ter telescópio. Porque a luz que vai estar emitindo é muito baixa. Não vai observar. Eu teria que ter um telescópio muito, muito grande para conseguir. Então, primeira possibilidade, pode ter uma matéria fria lá. Pode ser anãs marrons, estrelas, né, que são proto-estrelas. Pode ser, sei lá,
uma somatória de... eu não sei quais são hoje as principais componentes. Existem principais candidatos para a possibilidade de matéria escura. Mas um caminho direto seria matéria fria de uma forma geral, né? Que não seja estrela emitindo luz como a gente conhece. Uma outra possibilidade é ser um outro tipo de matéria, que não é essa matéria bariônica, prótons, nêutrons que a gente conhece. Qual que é a possibilidade mais provável? Aí que tá, cada uma delas tem suas fragilidades. Todas elas têm potencialidades e fragilidades que não batem bem, né? Houve tentativas de encontrar essas possíveis outras partículas que não foram encontradas, com outros testes no acelerador de partícula. Então sempre tem alguma coisa que não fecha muito bem nesse quadro, e por isso segue em mistério. E uma possibilidade é que não tenha matéria nenhuma lá. E a gente conhece a existência dela desde, sei lá, desde a época de Einstein e tal? Não, é posterior a Einstein. Agora eu não me lembro a década. Se pudesse pesquisar isso também, mas eu acho que é anos 40 ou anos 60, talvez, matéria escura. Ah, mas enfim. No caso, qual que você acha que... Qual teoria que você aposta? Cara, eu gosto muito da teoria que diz que não tem matéria escura, porque justamente... Não conseguiu achar Não uma tem, imagem de matéria escura? Ela possivelmente nem existe, né? Aí, ó, pode colocar essa daí mesmo, cara. Essa aqui? Eu acho que... Aí o Nathan fala se é válida. Mas então você acha que, de fato, a matéria escura... Não, eu acho que é uma possibilidade, assim. Existe a dinâmica de Newton modificada, que é o MOND. Foi uma proposta logo depois dessa ideia da matéria escura, que vai... Não, isso não nos Não diz nada, representa, não né? representa nada. É tipo uma imagem de inteligência artificial que não tem nada a ver com... Eu posso mostrar um artigo que a gente... Se tu botar, por favor, MOND Nathan, acho que MOND... vamos ver se vai aparecer. Essa aí, da lei de Tittus-Bode. Daí, se tu botar bem lá embaixo, desce, sobe bem bastante, por favor. Pode descer um pouquinho mais. Ali passou. Não, mais. Pode descer. Ela é bem no finalzinho mesmo. Tem um link bem depois das considerações. Ali, ó, pra cima. Aí, ó, apêndice 1, por favor. Puta, mano. PDF. Tá. Daí... Já contaminou meu PC, velho. Porra, João. Não baixa o PDF. Toda vez eu jogo no aplicativo pra ver se tem vírus, velho. Aí você faz isso, mano. Se descer um pouquinho, pode descer lá. O que eu queria mostrar... É literalmente um PDF da Revista Brasileira de Física. Não vai ter. Acho que é baixíssima a chance de... Pode descer. Aí. Aqui, esse Ó, aqui? olha, isso, sobe só um pouquinho, só pra gente ver as figuras, ó. Essa é da galáxia, né? Então, é isso aí, ó. Se eu olho de lado, ó, o que eu vejo é isso, ó. Um bojo muito luminoso no centro e as coisas ao redor. Pela luminosidade que tem ali, eu calculo a velocidade que aquilo deveria ter. Tá? Como assim? Porque se tem muita luminosidade, tem muita massa. Quanto mais massa, mais força faz, mais rápido as coisas vão ter que girar. Ali é ela como se fosse de lado. De lado. Olhando de cima e de lado. Daí se a gente descer um pouquinho, vai ter o gráfico, ó. É isso aí que eu esperaria. É um gráfico assim, ó. Bem no centro da galáxia, velocidade baixa, aquilo sobe. Baixa no centro? É no centro porque ela tá paradinha, né? Não tem pra onde mover, né? Então, tipo, a velocidade é zero, bem no centro, né? Sim, não tem sim, como sim. o que. E aí vai aumentando, porque quando tiver pertinho, tem que ser rápido aquilo ali. Mas é velocidade, não a gravidade. A velocidade com que aquilo tá girando. Chega num ponto máximo no bojo, tá? Aquele Que é ponto no canto. lá na parte luminosa central. ali. Sim, é. E depois vai caindo conforme se afasta, né? Quanto mais longe tiver... vai Tipo indo na bordinha do Sagitários A lá. É, É lá a 250. Isso, lá em cima, né? Bem na borda, isso, né? Deixa eu ver, não sei... Seria ali, né? No centro, não seria? Eu posso apontar ali perto do... Isso aqui é muito estranho. Ó, aqui, né? Que a velocidade é zero. Aqui ela atinge o máximo e depois vai caindo a velocidade. Entendi. Então aqui é bem devagar. Aí é devagar, no caso. Deveria ser devagar, né? Comprar uma canetinha, velho, que... Que dê pra fazer um laser, né? Daí, se puder baixar só, por favor, João. Daí, aquilo ali, isso é a previsão teórica, né? Esse gráfico que eu mostrei ali embaixo. Isso é teórico. Daí, quando a gente faz os dados experimentais,
que é o próximo gráfico, um pouquinho mais para baixo. Tá lá, é o verde, ó. Ele não cai como deveria cair. As coisas continuam andando rápido. Caramba, por que, bicho? Ou porque tem matéria escura, então tem matéria que eu não tô enxergando, ou porque a minha lei que eu fiz a equação tá errada. Cara, Mas- então realmente temos um problema É gigantesco. um problema, exatamente. Então, ou tem matéria lá que eu não tô vendo, ou as equações estão erradas. Daí é as duas grandes possibilidades. O MONDE é um encaminhamento que não é o mais aceito. Pouquíssima gente trabalha. Gente boa trabalha, mas não é a grande área. Grande parte da comunidade aderiu à matéria escura. Só que daí a matéria escura tem os seus candidatos. Ou é uma matéria bariônica, fria, ou é outro tipo de matéria. Só que cada uma apresenta suas dificuldades também, né? E aí é isso, é um quebra-cabeça, né? Não, uma teoria dá certo numa coisa, mas daí falta algo e aí a outra responde aquilo, mas E dá na errado na física a gente outra. precisa de uma teoria para explicar tudo. Ideal- Não pode ter uma teoria para cada ramo, assim. Isso é uma coisa legal que o Einstein falava, que a ciência funciona como uma palavra cruzada, né? Então, tu tem um experimento isso aí, curva da velocidade, deu errado. Então, esse é um campo da minha palavra cruzada lá. Daí eu boto lá, matéria escura. Só que daí vamos supor que eu bote isso e digo que é matéria bariônica desse tipo aqui que eu conheço. Daí tem um outro problema que é o modelo padrão prevê a abundância das substâncias, dos elementos. Já batia os dados observacionais visíveis com o que dizia o modelo padrão, era um sucesso do modelo padrão. Se agora a matéria escura é formada por esse tipo de substância, tem que ser estrela morta, então não deve ser hidrogênio, deve ser carbono, deve ser outras coisas. Bagunça a abundância que foi prevista por aquela teoria. Então já não bate com aquela outra parte da palavra Você cruzada. acha que a gente vai descobrir isso ainda, por exemplo, a gente vai ver em vida a resposta para isso? Eu, você? Não faço a menor ideia. Não sei. Cara, eu não sei. Eu sinto, pelo que eu vejo, né? Eu não faço pesquisa em física dura, né? A minha pesquisa hoje é na área de educação para a física, né? Como é que a gente ensina mas essa física, que você né? fez, por exemplo, já... Isso é... Mas o que eu vejo dos colegas é que a gente tá num momento de crise mesmo, né? Que pode... Às vezes as crises na física duram pouquíssimos anos, às vezes se estendem por décadas ou séculos, né? Pode ser que existem outros problemas graves, né? A quântica ela não é compatibilizada com a teoria da relatividade geral, por exemplo. Né? Então, tu tem a principal teoria que explica a estrutura da matéria, tu tem a principal teoria que explica a gravitação, e essas coisas não batem. Então, a gente sabe que tem alguma coisa que tá... Ou alguma coisa, ou tudo tá errado. Em algum ponto, né? Então... E a gente não consegue enxergar o que é. Um ponto é, talvez a gente conseguiu gerar tanto dado, né, com a tecnologia, e a gente talvez não esteja conseguindo organizar, né, enxergar o ponto que organiza tudo, né? Talvez pensando em ponto de história da ciência, essa talvez seja uma diferença dos momentos anteriores. A gente tem a impressão, não sei se tu já teve essa sensação, já ouviu falar, existiam mais gênios no início do século XX do que agora. Mas a comunidade era super pequena. Era muito fácil identificar quem era o gênio. Quando o Einstein propõe, tinha 10 comunidades ali propondo aquilo. Então, qualquer coisa já organizava toda a física da época. Era muito fácil saber os temas quentes da época. Uhum. Hoje tu tem muitos temas quentes. Tu tem comunidades gigantescas pesquisando coisas muito diferentes. Essa Então, ideia de que antes a gente tinha bem mais gênios era Eu uma falácia, Eu né? acho que é uma falácia. A gente talvez tenha muito mais hoje. Só que é tanta gente, é tanta coisa acontecendo, que isso se dissolve. Porque é difícil você se destacar muito mais hoje do que antes, né? Eu acho que até não é se destacar. Eu acho que tem tanta gente se destacando que, por exemplo, assim, pro público externo, a comunidade... Exato, é isso que eu tô querendo dizer. Pro externo, né? Mas internamente existe muita gente importante trabalhando e fazendo coisas importantes, né? Só que é tanta coisa que não existe mais... Não existe mais, tipo, a esse figura- cara, o Natan, desvendou a física, né? A física como um todo. Não, esse cara deu uma super contribuição, mas pra uma coisa super especializada. Né? Isso é outra diferença também, né? A gente é muito mais especializado hoje do que era naquela época. Quer dizer, o cara pega e na pesquisa de doutorado dele, no pós-doc, não sei o que, nas pesquisas, ele vai focar, sei lá, vai pegar uma parte, E vai... focar anos da vida dele ali, né? Exatamente. E aí tem muita gente boa fazendo isso em muitas coisas diferentes, né? O que não existia há 100 anos.
Então, fica muito mais difícil enxergar também a figura como um todo, né? Como é que hoje, qual é o princípio que eu vou modificar e vai mexer em toda a física? Não é mais tão óbvio como talvez fosse em 1905, por exemplo. A né? física meio que tenta explicar como funciona o universo, né? Uhum. A gente vai chegar algum dia na resposta última, bater o martelo e saber realmente essa equação ou essas leis aqui explicam como o universo funciona. Uhum. Ou é impossível? É impossível. Não tem, é uma impossibilidade lógica, né? Nunca quê? tem como saber, porque eu nunca vou saber, por mais que eu chegue na verdade. Pode ser que a gente chegue na equação verdadeira que explique tudo. Ainda assim, a gente nunca vai saber se chegou na equação verdadeira. Porque nada garante que um novo dado observacional, um novo experimento, não vai me mostrar que aquilo era um caso particular de algo muito mais complexo. Aí que vem a filosofia da ciência. E aí que entra a questão da filosofia da ciência. Por mais, né? Isso o Popper vai discutir muito bem. Mesmo que eu chegue na verdade, cheguei na equação fundamental, tudo sai de lá. Eu não tenho como saber que ela é a equação verdadeira. Por que não? Porque eu nunca vou saber, porque ela explica o conjunto de dados que eu tenho, que é finito. Sempre eu tenho um conjunto finito de dados. Então nada me garante que o n mais 1 mude tudo que eu sabia até agora. Né? Então eu vejo que tudo se comporta assim. Mas daqui a pouco eu descubro que se eu fizer tal experimento com rotação, dá outra coisa. Eu descubro que eu preciso de uma lei que tenha uma lei de rotação, que quando a rotação é 0, recai na equação anterior. Porque eu não tenho como... Isso é uma falácia que às vezes as pessoas pensam assim. Método científico. Eu vou isolar tudo e vou montar as variáveis... Vou isolar tudo e vou fazer meu experimento e chego na lei. Mas tu não tem como saber a priori quais são todas as variáveis que importam. Daqui a pouco tu isolou aquele sistema de uma forma, mas tem uma variável que tu não sabia que importa de alguma A forma. gente nunca vai conseguir bater o martelo Então, nunca em todas consegue as bater. variáveis, cara. Não, mesmo, não tem, são infinitas. Eu posso fazer um experimento. Quer ver? Eu posso botar coisas Nem com esdrúxulas. inteligência artificial. Cara, é infinito, né? Porque, por exemplo assim, ó, imagina que eu faço... A priori é infinito, né? Tipo assim, eu faço experimento com um pêndulo. Sim, é infinito. Será que o número de árvores na esquina afeta? Daí eu teria que mudar o número de árvores da esquina. Daqui a O pouco... número de folhas número de na folha. árvore. Será que se tá nublado, muda o tempo do pêndulo? Claro, isso é um experimento bobo, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Daqui a pouco tem uma coisa que importa que a gente não sabe. Com certeza. Infinitamente. Existem infinitas possibilidades pra testar isso. Eu fico parando pra pensar às vezes assim, será que tem alguma coisa que, por exemplo, afeta a nossa, dando um exemplo, afeta a nossa expectativa de vida e a gente não tem ideia, sei lá, Exatamente. escovar o dente às 10 horas da manhã. Exatamente. Como sabe? É que Exatamente. Como que você vai fazer algum- estudos? Pra vendo infinitas isso? possibilidades, né? Não tem. Tu pode tentar com talvez inteligência artificial e ir pegando algum desses parâmetros. Mas tu nunca vai ter a garantia de que tu cobriu todos, porque são infinitas as combinações. Né? Mas a gente consegue chegar no 99,9% ali. Não, porque, cara, sei lá, sobre infinito, né? Qualquer número muito grande sobre infinito é 0. Não, Então, mas assim- 99% do princípio de Pareto. Quer dizer, o 80-20 pra gente pegar... tem o princípio de Pareto lá, né? Que fala que 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações ou, por exemplo, adequações, alocações de tempo, energia, etc, né? Então vamos supor que um cara, ele passou a carreira inteira estudando física, mas o 80-20 dele foi, por exemplo, estudar para ser criador de conteúdo, e aí ele deu o salto na carreira, entendeu? Uhum. Então, 80% do resultado veio de 20% das ações da vida dele. Nesse sentido, teria como a gente fazer e chegar no 80-20, quer dizer, de certa forma, a teoria da relatividade é o 80-20, porque não pegou as folhas da árvore, mas foi na equação ali que tentaria explicar, né? Eu acredito assim, ó, o que a gente pode perceber alguns filósofos vão discordar disso, mas eu entendo que a gente sabe hoje mais do que a gente sabia no passado. O número de fenômenos que eu consigo explicar de forma consistente, de forma unificada, tem aumentado ao longo do tempo. E isso vai ao encontro do que o Popper dizia de uma aproximação assintótica da verdade. O que eu posso dizer eu consigo explicar...
um bom critério. Eu consigo explicar cada vez mais dados com menos leis. Isso é um bom critério, né? Então eu tenho cada vez menos equações que explicam mais coisas. Isso nunca vai garantir que é a lei final. Mas enquanto eu estiver caminhando nessa direção, eu estou aumentando o meu poder explicativo do universo. Se é a explicação final ou não, não tem como saber. Mas eu sei que eu estou explicando cada vez melhor. Isso já é suficiente, assim, já é alguma coisa. Mas tu pode ter uma revolução muito drástica, né? Não sabe o que pode enxergar, pode botar. Se a gente pode pensar mesmo assim, Newton, por quantos séculos a mecânica newtoniana foi totalmente hegemônica? Existem outras formulações da mecânica, mas nenhuma é incompatível com a mecânica newtoniana. Então, desde 1600 até 1900. 3 séculos em que as leis da mecânica estavam dadas. Eu acho que chegou um momento, e vários filósofos vão discorrer sobre o sucesso da mecânica newtoniana. É isso, a gente chegou nas leis que regem o movimento. E no início do século XX, a teoria da relatividade e mecânica quântica mostram que aquilo é um caso particular de uma coisa muito mais profunda, né? E aí isso tem consequências muito profundas. Não é só a equação que estava errada, né? Assim, que é um caso particular. Tudo que a gente pensava sobre espaço e tempo é um caso particular de como o espaço e tempo se comportam. E para a mecânica quântica entra a questão da causalidade do determinismo. Uma coisa que eu sempre gosto de falar nas aulas também, né? O Kant, quando escreve Crítica da Razão Pura, ele vai defender que a ciência dá certo porque ela fala de coisas que são a priori, que são absolutas e universais. Ele diz espaço e tempo absolutos, e geometria euclidiana e causalidade. Na época era um consenso. Era consenso, era dado. Eu falei, isso é universal e absoluto. Teoria da relatividade acaba com espaço e tempo absolutos. Então a crítica da razão pura foi por água abaixo. Algumas pessoas vão interpretar que sim. Existem neo-kantianos que vão tentar de alguma maneira recuperar isso, né? Mas assim, física moderna acaba com os primeiros exemplos que o Kant dá sobre o que seria universal e absoluto. Nada mais disso é universal e absoluto na física. Espaço e tempo não é, causalidade não é, e com a relatividade geral não se usa só geometria euclidiana, se usa outros tipos de geometria. Então, aquilo ali já não vale mais, né? Que assim, interessante. Então, e o que garante que agora os nossos novos absolutos e a priori também não vão cair por terra? Em algum momento, sabe? Tem coisa Qual que é a chance de, por exemplo, Einstein ter acertado na teoria certa logo de cara, assim, né? Pois é. Cara, é uma coisa que, assim, só o tempo vai nos dizer, né? Assim, o Einstein eu particularmente sou fã, assim, o Einstein realmente era um cara, eu me debrucei muito sobre os artigos originais dele, era um cara com uma consciência filosófica muito aguçada. Era um cara que estudou filosofia e que tinha consciência do que estava fazendo. Ele sabia o que ele estava causando do ponto de vista epistemológico, assim. Então, eu acho teorias muito maduras mesmo, né? Mas que podem ser casos particulares de coisas muito maiores, né? Tipo, existem efeitos quânticos que são muito fora da realidade, então, assim, do que a gente está acostumado a imaginar. Quer dizer, o ser humano não é nada no universo e a gente tenta entender como que esse absurdo funciona, né? Cara, e aí é o que por exemplo, a interpretação de Copenhague vai dizer assim, parem de falar de onda e partícula pro elétron. É a função, é a equação resolve e diz onde o elétron tá. Porque onda e partícula são conceitos de um ser que veio das cavernas e que vê o mundo com esses olhos e vê onda no mar e vê pedra caindo. O conceito de partícula e onda vem daí. Tem uma pedra, tem uma onda no mar. São coisas diferentes. Elétron... Partindo desse pressuposto, tudo é relativo, né? Não, e assim, a nossa linguagem é muito grosseira para a complexidade do universo. Se eu for para lá eu tô olhando para a estrutura do átomo. Essa linguagem macroscópica que a gente desenvolveu na época, né, do início da civilização, não vai dar conta dessa complexidade. Só que daí é o paradoxo. A gente só tem essa linguagem para falar do mundo. Não tem outro termo para usar além dos que a gente construiu na nossa linguagem do dia a dia. Então tem gente que vai dizer, não chamem o elétron nem de onda nem de partícula. Daí o pessoal usa um termo que é quantum. Que é pra até tentar, tipo, cria um novo termo. Ele não é onda, não é partícula, não, sabe? Esquece isso. Ou passa por uma fenda ou passa por duas. Não, isso é pra pedra e onda do mundo macroscópico. É outra coisa. Puxando esse gancho, então. Que a gente não sabe o que é.
o que, na sua visão, realmente é a realidade? Sente de que, assim, tudo tá meio que relativo à nossa linguagem, à nossa cultura, à nossa consciência, assim, que nem a gente tava falando. O que é a realidade? É possível atingi-la? Então, eu acho que, cara, esse de novo é o paradoxo, assim, que a filosofia da ciência vai se debruçar, né? A gente tá preso, de alguma maneira, nos nossos sentidos e na nossa linguagem, né? Então, que é o que o próprio Kant vai dizer, eu nunca vou alcançar as coisas em si, e sempre o que eu vou ter, né, de descrição é uma mistura do que a natureza me oferece e daquilo que eu consigo colar, né, e interpretar dessa natureza, né? Então, aquilo que eu explico já é uma conjunção dessas duas coisas, né? Partindo desse próprio pressuposto, assim, tudo que eu enxergo é uma parte super reduzida. Isso é uma outra coisa que às vezes me causa angústia pensar, né? Tudo que a gente enxerga tá num espectro super limitado do espectro eletromagnético. Daí, com alguns experimentos, a gente descobriu que existiam outras coisas, tipo raio-x, raios catódicos, que depois vão ser os elétrons. Quem me garante que não existe uma outra série de partículas e coisas que a gente não tem instrumento para detectar? Se a gente vai sendo Com certeza tem, atravessado cara. por outras partículas, né? Por feixes de outras partículas, a gente não tem. A gente não tem nem sensorial e nem tecnologia para detectar. Isso foge toda, né? E há outras interações, outras forças. Se houver essas partículas, a gente não tem como saber. Aí já tem um outro universo que a gente nunca vai saber, né? Então, tudo que a gente conseguir descrever, na melhor das hipóteses, é aquilo que a gente consegue observar e falar do universo. Tem uma vez o professor Fernando Lang, numa palestra, tem um outro problema ainda que é o seguinte: a gente parte do pressuposto de que o universo é racionalizável. Que eu posso pegar qualquer fenômeno e descrever uma equação matemática e ter uma teoria. E será que é assim mesmo? O que me garante? Imagina que eu tenho agora um cubo aqui de 1 metro cúbico que tudo que acontece ali não é passível de ser descrito. Daí eu vou lá como físico, faço experimentos. O que eu vou achar? Eu vou achar que eu ainda não bolei a teoria correta. Né? Não, isso aqui não fecha, isso aqui não fecha. Mas talvez o universo não seja razoável, racionalizável, matematizável. Por que ele tem que ser capaz de velho. obedecer às nossas equações? Se não for, a vida não tem sentido, brother. Mas precisa ter sentido, né? Assim, a gente quer que tenha sentido, mas isso é um desejo nosso sobre a Com realidade, certeza. né? Mas assim, seria muito frustrante. Seria frustrante, mas é uma possibilidade que a gente tem que botar. Pensando em termos de filosofia da O ciência, né? universo seria incompreensível, assim. Talvez as coisas funcionem de uma forma que não seria possível, pelo menos com o que nós conseguimos desenvolver. Porque, de novo, a gente desenvolveu uma linguagem matemática. Talvez a gente não tenha linguagem para descrever ainda, ou talvez nunca tenha. Né? E isso é muito louco, porque, por pegar um exemplo bem histórico, o Heisenberg vai tateando para chegar nas equações da mecânica quântica, e ele chega numa equação que é uma equação matricial. Ele não conhecia matrizes, a que tudo indica. E ele descreve lá, ele diz, ó, o produto de x por y é diferente de y por x. E ele não sabe o que é isso. E aí outros físicos olham e dizem, isso é uma matriz. E aí começa a mecânica matricial. E se a gente estiver lidando com dados que precisam de uma matemática que nem foi inventada ainda? E eu não consigo descrever. E a gente está tentando resolver uma coisa que, na verdade, precisa de uma outra linguagem que ainda não foi desenvolvida. Então, da sua visão, o que é a realidade? Eu acho que existe algo real, externo a nós, e o que a gente consegue explicar, na verdade, já é uma mistura dos nossos sentidos com essa realidade. Mas você acha que a melhor forma, então, seria, para entender a realidade, seria o empirismo, sim? É uma conjunção do empirismo com o racionalismo, né? Assim, é uma mistura dessas duas coisas. Porque, assim, mesmo quando a gente vai pra empiria, isso já tem uma carga... João, aumenta um pouquinho o ar, por favor, mano. Não, aumentar pra ficar mais quente, né? Aumentar é pra cima, pô. Cara, por exemplo, assim... Peraí, agora eu me perdi na... Empirismo, racionalismo. Ah, tá, pois é. Uma coisa que é importante, né? Normalmente, quando a gente pensa, usualmente, os livros didáticos falam de empirismo, é como se fosse um empirismo livre de qualquer carga teórica. Que também não existe. Porque é o exemplo que eu comentei do pêndulo. Eu vou fazer um experimento com pêndulo.
para saber qual é a lei do período do pêndulo. Eu não contabilizei quantas árvores tinham no quarteirão. Então eu já tenho uma carga teórica. Isso não é o número de árvores no quarteirão. Eu não precisei fazer o experimento com o número de árvores. Eu assumo que não é importante. Então todo o experimento já tem infinitas considerações teóricas por trás dele. Porque eu já vou considerar quais são as variáveis que são importantes para fazer o experimento. Não consigo fazer um experimento do zero, né? Então, o ponto é, eu tenho uma compreensão primária sobre a realidade, que é intuitiva, todos nós temos, né? Uma criança olha para uma pedrinha caindo na água, ela vai gerar uma teoria. Tudo que é pesado afunda. Eu vou ter que ser capaz de sistematizar essas minhas concepções e confrontar com a empiria. Algumas coisas vão bater, outras não. E aí eu vou gerar novas teorias. Eu vou ter que fazer novos experimentos, né? E essa coisa vai se alternando, assim. Mas a empiria sozinha não existe. A gente não chegaria em nada só com empiria. E a racionalidade sozinha pode levar para milhões de possibilidades que a gente não tem como saber. Essa é meio que a teoria de Kant, não? Você juntar ali os dois. Eu não sei, até do ponto de vista metodológico, o que ele acaba propondo, assim, né? Mas não é clara o papel de cada um, assim. Até hoje mesmo, dentro da filosofia da ciência, vai ter uma certa alternância entre o que se deve privilegiar ou não. Principalmente hoje no debate contemporâneo, tem muita gente falando assim, não, tem que, né, essa coisa da observação meio pura dos dados, como se isso fosse possível, né? Ou como se fosse desejável isso, né? Quanto que, na verdade, cara, e é um processo que é interno e é um processo também que só se alcança via verificação coletiva, né? O Cauê sozinho pode fazer uma super teoria, testar e tal, mas daqui a pouco a comunidade vai enxergar outras coisas, né? Então a importância da validação social também é fundamental. A ciência não se faz só por fatores epistêmicos. Sim. E essa conjunção de comunidade também acaba blindando a ciência de uma série de equívocos também, né? Pô, Nathan, ciente desse papo nosso, assim, se você tivesse a oportunidade de descobrir todas as coisas do universo, se tivesse um botão, assim, vermelho aqui na sua frente, gigantão, você só pode apertar ele agora. E se você não apertar ele, você perdeu a sua oportunidade. A partir do momento que você aperta ele, você vai ter as respostas para todas essas perguntas. O que realmente é o elétron? Por que ele não consegue ser observado? Não sei o que e tal. O que tem depois da morte? Todas as perguntas do universo, assim, você apertaria? Apertaria. Por quê? Tu não apertaria? Com certeza. Mas, assim, a maioria dos convidados falam não. Sabe? Não apertaria? Interessante, né? Nossa, eu não imaginava isso. Porque eles falam que... Eu acho que você é o segundo ou terceiro no máximo, assim. Eu já fiz pra uns 10, sei lá. E... parece que a curiosidade que move a vida dos que não apertariam, entendeu? Quer dizer, a curiosidade de não ter as respostas para essas perguntas e não as respostas. No meu caso, eu quero as respostas. Eu quero as cara. respostas também. Né? Eu acho que eu gostaria de ter as respostas. E é que tá, é uma coisa meio assim, claro que isso é um exemplo super hipotético, né? Mas tipo, as respostas vão gerar novas perguntas também, né? Tipo, esse botão Não, mas aí você vai ter pra infinitas respostas pra tudo, tudo. Cara, eu não sei se isso se quer, né? Tipo, não tem como tu ter todas as respostas, né? Mesmo que pudesse, o botão te desse infinitas coisas, sempre vai ter mais o que tu procurar, né? Não sei. Então, na nossa compreensão humana, né? Mas deve ter sim, cara. Nesse exemplo hipotético, né? Claro. Mas, cara, daí volta o problema que a gente tava discutindo, assim, né? Eu nem sei se talvez a resposta pra tudo caiba na própria linguagem humana, né? Muito provavelmente não. Por esses exemplos próprios da própria mecânica quântica. O Bohr vai bater nessa Não, tecla com certeza não. incansavelmente. Eu acho que com certeza não, assim, porque se a gente observar um porco, ele não... na linguagem dele é impossível ele entender o universo. É a mesma coisa a gente, né? Quer dizer, a gente passou por um processo evolutivo e tal, e hoje a gente tem um nível de consciência mais elevado que os outros animais, e por aí vai, sem discutir o que é a consciência, mas a gente não tá no nível mais avançado de todos, né? Exato. Deve ter alguma vida inteligente por aí que seja mais inteligente que a gente. Mas eu não sei se isso também esbarraria sempre nessa questão. Mesmo que houvesse uma outra civilização mais inteligente, será que algum sistema de linguagem é capaz
de dar conta da complexidade da realidade, né? Tipo, até a interpretação que o Bohr faz da mecânica quântica, ele eleva isso a uma doutrina filosófica, que é a interpretação da complementaridade. E pro Bohr, não é que a quântica tenha complementaridade, mas a quântica é um exemplo da complementaridade. E o que é a complementaridade pro Bohr? O Bohr vai dizer justamente isso. A nossa linguagem é tão grosseira que para explicar qualquer fenômeno, a gente tem que mobilizar conceitos que parecem excludentes. Ou seja, para nossa visão humana, aquilo parece antagônico, mas só usando as duas ideias é que tu dá conta de tudo. A quântica é uma, onda e partícula. Ou tu concilia as duas coisas para falar de elétron, ou tu não fala. No nosso mundo macroscópico é irreconciliável, mas na quântica é. Na quântica ainda, ou eu não meço o elétron, e aí ele evolui pela equação de Schrödinger, então é uma coisa que evolui no tempo. Ou eu faço a medida, e aí é uma coisa que não vale a equação de Schrödinger naquele momento, e é uma coisa probabilística. Então são sempre quadros opostos. Só que daí o Bohr vai ampliando. Ele fala para biologia, eu preciso falar de anatomia e fisiologia. Ou eu sei a anatomia do corpo, a estrutura, ou eu estudo o funcionamento daquilo. Não existe uma linguagem única para falar de anatomia e fisiologia. Ou se eu for falar de antropologia, que eu encontro numa cultura, eu não encontro em outra. E aí tu sempre vai ter quadros que são complementares. E aí a defesa dele é esse. Na verdade, existe um problema fundamental de linguagem. Nenhuma linguagem é capaz de explicar a realidade. E eu vou precisar sempre de coisas contrárias para explicar. Mas isso revela uma falha nossa de entender a realidade. Seja ela qual for. Faz muito sentido. É muito sentido, é muito interessante. E, de novo, o Bohr é um cara que foi um físico super importante, é do átomo de Bohr, lá que a gente estuda na escola. Só que o Bohr... Ele era alemão? Ele era dinamarquês. O Bohr era dinamarquês, o pai dele era médico, professor na Universidade de Copenhague, e muito amigo de um filósofo neo-kantiano. E o Bohr cresceu ouvindo os debates nos jantares entre o pai e esse amigo. Com certeza influenciou muito. Isso com certeza influenciou. Muita gente traça essa visão gestáltica, e esse cara, esse filósofo que o Bohr vai se inspirar, vai discutir o problema do observador e da coisa observada. Ele vai defender que o observador e aquilo que é observado são abstrações. Na experiência concreta existe uma coisa só, né? A tua experiência, e tu tá fundido, né? Com aquilo que tu observa. É uma percepção sua, né? É uma percepção tua. E é isso Você que pode estar sendo observado. O que existe é a observação, né? E aí existem as coisas que estão nessa observação, né? E de certa forma é isso que o Bohr, de certa forma, carrega nesse início de interpretação da quântica, né? E ele vai usar essa terminologia do observador e tal. Então, ele também tinha muita consciência, assim, dos problemas que a quântica estava tocando, né? A gente falou da vida fora da Terra. O que você acha sobre o assunto? Você acha que a gente vai descobrir vida aí? Cara, eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que não tem muita... Não tem muito ou não tem? Não, eu acho que não tem muita chance de existir algo que seja construído com o grau de complexidade que a gente tem, assim. Sério, cara? Eu acho. Você Eu não acha? tenho muito otimismo sobre isso. Eu acho que, não sei, o que aconteceu aqui é algo muito raro e talvez único no universo. Mas olhando assim. esses grandes números, velho. Quer dizer, o universo tá aí há quase 14 bilhões de anos. 13,8 bilhões de anos e, pô, existem trilhões de galáxias, cada um com bilhões de estrelas, cada estrela contendo pelo menos um exoplaneta. Por que você não concebe essa ideia? Cara, eu não sei, eu acho que assim... E aí entra daqueles mistérios que a gente tá falando sobre a vida, né? Eu não sei, tem alguma coisa que é muito raro a gente conseguir, né? Todo sistema termodinâmico tende ao equilíbrio. E a gente tá super fora do equilíbrio, né? Todo o nosso corpo se organiza pra não estar em A equilíbrio gente tá fora do termodinâmico, né? equilíbrio. Porque, por exemplo, se eu botar aqui, essa água tava gelada, tava a 10 graus, e hoje tá 25 graus. Ela vai chegar, se eu deixar ela aqui, ela vai chegar a 25 graus, né, com o tempo. A gente tá a 36 graus e meio, e não sai disso. É isso que o frigobar, a geladeira, lá dentro está, tipo, 0 graus. Tá tirando lá, daí tu tem que ter algo que Por isso esteja que solta o consumindo quente pra energia. fora. E isso aqui, a gente tá fora do equilíbrio termodinâmico, a gente não entra em equilíbrio. Como não? Não, porque a gente tá em 36,5 e a atmosfera tá a 20. A gente não vai sair. Mas a gente 36,5. gasta energia pra ficar, né? Mas a gente precisa gastar energia. A gente é um sistema termodinâmico aberto
que gasta energia, precisa fazer transporte de massa e energia, para que a gente não entre em equilíbrio termodinâmico. E mais do que isso, se eu lançar um componente, né, se tiver um gás no outro, ele vai se espalhar, vai se difundir. A concentração de elementos de carbono, de nitrogênio, de oxigênio aqui, nessa região, é completamente diferente do resto. Né? Então a gente não está se difundindo, né? Você não está se decompondo e voltando para o meio. Então tem todo um esforço energético e um alto grau de complexidade para que eu não entre em equilíbrio termodinâmico. No que eu morrer, o sistema vai entrar em equilíbrio, meu corpo vai esfriar, aquilo vai se desfazer, se deixar eu jogar isso na natureza, isso vai se difundir. Então, cara, é algo muito raro e muito difícil de organizar e fazer. E aí, eu não sei, entra naquela questão, tu tem um número infinito de possibilidades lá fora, mas com um evento que tende a zero também, né? Matematicamente, tu em zero vezes infinito. Quem que ganha nessa equação, né? Pode ser... Quem que é maior, é esse infinito ou é esse zero, né? Então, pode ser... na minha percepção, que a gente tem algo muito difícil de acontecer. Mesmo que tenha infinitas possibilidades, tu conseguir organizar com esse grau de complexidade, a gente tá indo contra a tendência física natural. Você acha que nós somos os primeiros do universo, então? Eu não tenho ideia sobre isso, assim, não tenho. Mas se eu chutasse, eu diria que a gente é os únicos do universo. Se fosse ter algo, pode ter uma bactéria, uma coisa Cara, imagina unicelular, isso, uma coisa... É assustador, cara. Tu acha? Tu acredita que tenha outra civilização tão... Eu não sei se tem uma civilização, mas assim, existe porcos por aí, sabe? Pela abelha. Esse nível de inteligência, assim, mais... Não é possível, cara. Tipo assim, é possível, né? Mas eu falo, é inconcebível pensar que só tem a gente, sabe? Ciente de todos esses números. E olha o tamanho do universo. Você já viu aquele vídeo Universe Size Comparison? Uhum. Cara, é bizarro. Tipo assim, vai tirando assim. E pra quem tá escutando, eu recomendo muito. Pesquisa lá o Star Size Comparison 2. Esse é o melhor vídeo do YouTube, cara. E aí ele pega assim a Lua, vai tirando o zoom. E aí mostra Terra, mostra Saturno, Júpiter. A estrela, a maior estrela que tem, que tipo assim, já deixa o Sol em 1 pixel. Que é aquela o Y, não sei o quê. Por exemplo, cara, é o que tu comentou, assim, eu entendo que o universo é gigantesco, que tenha muitas possibilidades, mas as coisas não precisam ter um sentido, né? Pode ser que a gente dê um super acaso e... Não é lógico pensar que tem, entendeu, vida por aí. Só que, tipo assim, eu não acredito em ufologia, tipo, que a gente teve contato com isso, mas eu acho que vai ser impossível a gente ter contato. Uhum. Mas que tem, deve ter, né, cara? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que não. Cara, entra um pouco naquela dificuldade também. Talvez ser tão maluco, né? Que a gente não consegue fazer vida, né? Também, por exemplo. A gente não consegue misturar os componentes que formam a vida e criar um ser vivo, né? Não complexo, né? Mas a gente consegue juntar os muito, nutrientes lá, né? Coisas muito simples, assim. Então, o que mostra que é um grau de complexidade tão profundo para que tu consiga desenvolver isso que não é tão trivial, né? Mesmo que tu tenha um número de possibilidades muito grande. E qual que você acha que é o grande filtro, então? É um bom planeta? É surgir a primeira molécula de vida? É surgir a vida complexa? O que é? Não tenho ideia, cara. Eu não sei. É uma coisa assim... essa é uma coisa que eu gostaria até de poder estudar mais a fundo um dia, mas a sua opinião, assim, superficial, sei lá, sobre o assunto. Tipo, você não precisa ter estudado pra dar essa opinião, sabe? Não, mas o que eu queria dizer, por exemplo, o Schrödinger foi um cara que escreveu um livro sobre vida, inclusive, que é um dos precursores que vai discutir a questão do DNA, assim. Pra mim, cara, eu não sei, existe alguma conjunção de fatores que tem que ter para que tu consiga ter essa formação auto-organizada e que consiga manter o sistema em equilíbrio interno e fora do equilíbrio termodinâmico, assim. Que fatores são esses para garantir que isso tem que se formar num momento e tem que se segurar, né? Tu não pode perder esse equilíbrio muito rapidamente. Como que tu faz para que isso se organize, né? Se for pensar em termos de estrutura do próprio DNA, que tipo de sequência de informação tu tem que ter organizada para garantir que isso se gere, se
né, se multiplique de alguma maneira para que isso depois morra e consiga se sustentar uma cadeia disso daí, né? Não é uma coisa trivial de acontecer. Né? O que causa e quais são os fatores que causam isso? Não tem. Entra vários problemas, né? Tem E com certeza o ser humano vai ser extinto, né? Algum dia também. Sim. Quer dizer, o Sol vai engolir a Terra em 5 bilhões de anos, né? Não, e aí tu tem coisas do tipo assim, se tu tiver um planeta que a temperatura esteja ok, que não sei o quê, mas daqui a pouco tem muita radiação que vem desse Sol, dessa estrela. Já ioniza, quebra as cadeias moleculares, já quebra a cadeia São de muitas DNA. variáveis, né? Né? A gente tem muita coisa que barra para que consiga se organizar, né? Tipo, não é só a temperatura, por exemplo, né? Porque, por exemplo, né, câncer, tu pode ter câncer pela exposição à radiação do Sol. E nada mais é do que tu ter quebra de cadeia molecular que vai criar uma anomalia ali e vai fazer tu desenvolver uma doença, né? Parece que se a gente não tivesse a Lua, não teria vida, né? Tem várias questões muito... tipo, até de proteção, né? De chegada de outros asteroides, né? E tudo Que mais. Júpiter puxa também. Então, é muito louco isso. E o que você acha sobre o futuro da humanidade, assim? Que nem o Sol vai engolir a Terra em 5 bilhões de anos, né? Cara, Você acha que o ser humano vai durar quanto tempo aí, velho? eu acho que a gente tá num momento bem sensível da humanidade. E isso eu tava até discutindo ontem com um amigo meu, assim. Eu não sei se a gente realmente não tá chegando num ponto de uma certa encruzilhada final, assim. Realmente, em termos do que a gente conseguiu desgastar do planeta, de recursos naturais, e do que pode vir daqui pra frente. Assim, seja pelas tensões políticas que existem no planeta hoje, né? Tipo, a gente tem tecnologia suficiente para destruir o planeta, dependendo do que acontecer, nas tensões que a gente tá vendo geopolíticas. Se isso não acontecer, eu acho que a gente está tendo já evidências de que a qualquer momento a gente pode desaparecer. E a gente conversou um pouquinho antes, né? O que a gente viveu em Porto Alegre mostra que, das enchentes do ano passado, claramente a percepção é que em uma semana tu pode destruir um estado inteiro, né? Pode sumir do mapa um estado. Eu não sei se daqui ano que vem não vai ter uma inundação, uma chuva, um vendaval pode destruir todo o Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso, há 2 anos, pra mim, poderia parecer loucura alguém falar isso. Hoje, pra mim, é altamente razoável. Né? A gente viu cidades inteiras serem destruídas em 2 dias. E um estado inteiro entrar numa cena de guerra, né? Porto Alegre, a gente ficou sem aeroporto. O metrô que sai da cidade parou, estragou. E as principais... O metrô até hoje não funciona? Agora voltou a funcionar parte do trecho. Mas na época parou o metrô, saiu o aeroporto e a principal saída de Porto Alegre, a Freeway, desabou. Então só tinha uma saída por uma cidade satélite, uma estradinha, Nossa. pra conseguir sair de Porto Alegre. Se tivesse caído essa Porto Alegre, a gente tinha ficado ilhado, não tinha mais como sair da cidade. E aí Tudo tava cercado de água. E aí tudo cercado. Ou água ou foi destruído de alguma forma, né? Tipo assim, o metrô foi a parte elétrica, o aeroporto era por causa do perigo, da questão. Destruiu a parte também que tem que ter o controle das pistas. A Freeway desabou a pista. E aí tu não tinha como sair. E aí tu não tinha mais abastecimento de água, porque as bombas tiveram que ser desligadas pela questão elétrica. Né? Senão tinha perigo de eletrização da água e matar as pessoas. Então, desligaram as bombas de água. No momento que desligaram as bombas, a gente parou de ter água e os esgotos começaram a subir. Então, boa parte da cidade foi inundada por esgoto, e não direto pelo avanço do rio, mas pelo volta do esgoto. E aí tu não tem mais água potável, tu não tem luz, que a gente vai começar a desligar as luzes dos prédios, por causa do perigo também de chegar no quadro de luz. Então tu não tem luz, tu não tem água, tu não tem como sair da cidade. Cara, é uma cena absurda, né? Então, tipo, é factível que possa acontecer um episódio. Se fosse um pouquinho mais grave do que foi, tinha ido. E pode acontecer de novo, né? E, cara, os estudos são muito claros ao mostrar que o aumento da temperatura média do planeta está associado ao aumento de eventos climáticos extremos. Isso está muito bem registrado nos modelos. Então, se a gente... que o aumento da temperatura está relacionado a ao esse ser tipo humano. de... exatamente. Então, tipo... qualquer momento isso pode acontecer. Não é mais algo que, pra mim, pelo menos... Um colapso, assim, global, Um você colapso fala? global. Pode acontecer. Nada impede de ter uma coisa que parece meio filme de ficção,
para mim hoje é razoável que possa vir a acontecer, né? Espero que não aconteça, mas pode ser que em 10 anos já não exista mais. por E exemplo. falando do futuro da física quântica, o que a física quântica pretende, assim? Quais são as pretensões daqui 10, 15 anos, assim? Uhum. Que não é tão, imagina, não é tão longe, assim, né? Cara, Pra gente fazer uma previsão. sim, eu diria assim, ó, a gente pode separar a parte de ciência básica, da teoria em si, e da parte tecnológica, né? Dentro do desenvolvimento da ciência, a gente tem um problema, que é o problema das interpretações. Então, que é o que a gente veio discutindo. Existem várias interpretações, algumas são as principais, e tentativas de criação de novos experimentos e de previsões que diferenciam uma coisa da outra. E aí que possam tentar, de fato, entender o que é esse elétron, o que é essa função de onda, e que vai encaminhar para uma nova teoria. Se isso realmente conseguir ser distinguido, a gente consegue avançar para uma outra área da mecânica quântica, que até então é uma coisa que até hoje a gente está nesse período de total, né, incompreensão. Então isso é um caminho possível. Um segundo caminho é a questão de interface da mecânica quântica com relatividade. Principalmente a questão da gravitação. Não existe uma teoria... Existe uma teoria quântica do eletromagnetismo, né? Teoria quântica de campos. Tu quantiza o campo eletromagnético, fala de fótons, mas não existe a quantização da gravidade. Não se detecta o graviton, por exemplo. Não tem detecção Sim. da partícula gravitacional. Então tem uma tentativa, né? Como é que eu compatibilizo uma teoria quântica com a gravidade? Isso é um outro campo importantíssimo, que é de teoria fundamental. Mas mais diretamente, do ponto de vista tecnológico, cara, na minha opinião, a gente vai viver nos próximos 2 anos, no máximo, uma revolução talvez sem precedentes, que é a revolução da computação quântica. Quando o físico deve ter falado sobre isso. Falou. Né? Cara, a gente tá prestes a viver uma coisa que a gente não viu antes, né? Isso é realmente mudar. Vai ser bizarro, assim. É bizarro, é mudar totalmente a nossa capacidade. Talvez seja maior do que a revolução dos computadores propriamente foi no passado. A gente tá prestes a ver uma nova era de capacidade de processamento. Isso impacta tudo, né? Tem pessoal, amigos da área de química, que fazem pesquisa para a questão farmacológica. E aí tu quer montar ligas moleculares, e tu tem que modelar aquilo. E aí, com um computador normal, aquilo demora meses para ter uma resposta negativa. Não é boa essa molécula. Com computador quântico pode fazer isso rápido. Então, tu pode, imagina, modelar novos fármacos, tu pode utilizar isso para inteligência artificial, que daí um limite da inteligência artificial é a capacidade de processamento. Tu tem um baita computador, tu pode levar a inteligência artificial para um outro patamar. E aí também gerar dados para saber parâmetros, né, do que importa para aquele tipo de formulação de medicamentos, por exemplo. E resolver uma série de problemas que não eram possíveis porque não tinha poder de computação. E isso está para acontecer a qualquer momento, né? A gente tá vendo Esses dias eu dei a palestra no Instituto de Física sobre quântica e botei no Google, bota lá computação quântica. Cara, tem notícia de 3 horas, 6 horas, 7 horas. A cada dia tá saindo notícia sobre computação quântica. Porque a Microsoft lançou um chip, a empresa da China anuncia que fez um computador que supera um computador clássico. Tá acontecendo, né? Então é questão de tempo, pouco tempo, a gente tem isso aí, A né? computação quântica vai ajudar muito, assim, as áreas acadêmicas. Eu acho que, cara, então, como toda tecnologia, né? Acho que ela é um potencial gigantesco que pode ser usado de forma benéfica e que pode ser usado de forma mais perigosa, né? A tensão que se gera do ponto de vista de segurança cibernética é gigantesco também, né? Com computador quântico. Vão ter que inventar novos tipos de criptografia. Né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito clara para quem duvida que isso é tão impactante é os Estados Unidos têm o Quantum Act, que é uma lei federal que foi assinada pelo Donald Trump no primeiro mandato com, né, apoio ao desenvolvimento de ciência e tecnologia quântica. Né? E se você procura no Google, tu encontra o Programa Nacional do Governo Americano de Ciência e Tecnologia Quântica. Né? Então, assim, é política de Estado. Né? E isso é uma coisa que, às vezes, no Brasil, a gente fica para trás. Cara, é uma questão de segurança nacional, né? Que vai ter impacto para a defesa do espaço cibernético. Né? Todo o sistema judiciário, executivo, tudo, fica vulnerável se um outro país tiver um computador quântico. Então, é uma questão financeira, econômica. Quem tiver primeiro tem uma vantagem econômica gigantesca, mas também de segurança e proteção nacional. E os países estão se dando conta disso, né? Então, nós também deveríamos ter, né, uma organização estatal, né? Porque é uma política, é um problema de Estado.
pelos desafios que isso pode causar. E pelos benefícios que pode trazer também, né? Então, eu acho que pode ser muito benéfico, mas vai trazer outras questões aí pra gente se preocupar, né? E aí, para todas as empresas que lidam com segurança de informação, vai ser uma nova era também. Quer dizer, até as Big Techs vão ter que inventar Tudo. novas formas de criptografar informações, etc. Bancos, né? Então, por exemplo, né? Isso, o econofísico tem tido diálogo, né, com esse setor. Se tu tem um sistema financeiro que as pessoas acessam e podem fazer transições bancárias, essas instituições precisam estar preparadas para esse tipo de computador que pode surgir. Os caras até falam que o computador quântico pode destruir o valor do Bitcoin. Dependendo do que... Daí, o que acontece? O que eu vejo é que existe pessoal na criptografia que trabalha com algoritmos quânticos para quando isso acontecer, mas existem também o que eles chamam de algoritmos pós-quânticos, que é, mesmo que a gente tenha um computador clássico, criar algoritmos de criptografia que consigam ainda ser resistentes a um possível computador quântico, consiga bolar ali alguma forma de, ainda assim, proteger. Mas, cara, então, é um novo mundo, assim. Mas pensando do ponto de vista positivo, né, a gente tá prestes a viver coisas fantásticas, assim. Você falou do computador clássico, né? Quer dizer, daqui tanto tempo, esse computador aqui vai ser considerado inútil, né? Perante os computadores Perto quânticos. que a gente tiver... aí é que tá. Existe uma série de problemas que daí vão ter que ser contornados para que isso se torne comercial. Porque era aquilo que a gente estava falando do elétron, tu manter ele naquele estado em que tu consiga garantir a superposição, ele não pode estar interagindo com o meio ambiente, por exemplo, né? Então isso é muito mais fácil tu ter um computador clássico do que tu conseguir garantir Vão o ser poucos isolamento. computadores quânticos assim no mundo? Não sei, acho que até podem ter muitos, mas o ponto é como é que tu consegue fazer um computador quântico, e ou conseguir fazer em algum momento, né? Que tenha poder de processamento alto e que ainda assim tu consiga, de alguma maneira, isolar esse sistema para garantir as propriedades quânticas, né? Hoje tu precisa estar num super laboratório, fazer. Existem computadores didáticos que têm isso, mas aí também um poder de processamento super pequeno, né? Como é que tu faz para ter um computador desse tipo quântico em casa? Em algum momento alguém vai bolar isso aí, né? Mas é um desafio para quem tá bolando isso aí. Legal. Nathan, o papo foi muito bom, cara. Para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, assim, mais filosófica, né? Que eu faço pessoal. Eu vi que você é um cara que também sente uma angústia, assim, em relação a essas perguntas, né? Em relação ao universo e tal, e tentar compreender o que é isso tudo. Você também fala que não necessariamente a vida precisa ter um sentido, né? Então, o que realmente, ciente de tudo isso, o que realmente importa na vida? O que importa na vida, de uma forma geral, assim, tu diz, Pra você. pra mim. Cara, então, eu acho que nesse sentido de não ter um sentido na vida, eu acho que a vida se aproxima muito de uma perspectiva artística mesmo. A arte não precisa ter sentido, e ainda assim ela é capaz de produzir e promover coisas nas outras pessoas, né? Então eu tento encarar a vida como uma produção criativa mesmo, né? Não precisa ter um sentido, não precisa ter um propósito, no sentido que esse propósito já estava pré-determinado, mas que frente a não haver um sentido determinado, tu tem essa liberdade para tentar construir algo que faça sentido para ti, da qual tu possa te orgulhar no final, sabe? Então, muito do que eu busco no trabalho, nas coisas que eu faço, é tentando construir algo do qual eu possa me orgulhar, assim. Isso para mim é o que dá sentido para minha vida, assim. Mas como um processo criativo mesmo, um processo artístico. E você não se importa com a falta de sentido? O que seria um sentido, por exemplo, para ti na vida? Sentido absoluto. Não que você crie o sentido, mas que ele existe por padrão. Porque senão você só tá criando um sentido pra suprimir um sentido que não existe, né? Uhum. Eu não vejo possibilidade. Na minha vida, eu não vejo sentido numa coisa absoluta que esteja pré-determinada, assim. E, de novo, assim, a arte é uma coisa que toca todo mundo, né? Vê assim, eu acho que existem poucas coisas que sejam tão potentes quanto a arte, no sentido de promover algum afeto nas pessoas.
ela não precisa ter um sentido absoluto, né? O artista vai promover aquele sentido, ele vai criar na frente de uma tela branca aquilo que ele quiser atribuir de sentido. Isso não deixa de ser potente pelo fato de não estar ligado a uma estrutura absoluta, né? E eu acredito que a nossa vida pode ser potente no sentido de criar afetos e de criar transformações que tu esteja disposto a criar. Isso não precisa estar dentro de uma ordem maior. Legal. Nathan, Cara, valeu. brigadão, cara, por Brigadão. ter vindo aí lá do Rio Grande do Sul. Eu que agradeço. Pô, de verdade. E, pô, divulga seu livrozinho, você trouxe aí pra gente. Uhum, Fala claro. um pouco sobre ele. Então, pessoal, quem quiser saber... Mostra ali na... Deixa eu botar aqui. Quem quiser saber mais sobre mecânica quântica, no ano passado eu publiquei com a editora Libélula, Na Busca do Mundo Quântico, por trás de toda equação tem uma história. Esse presente pra ti. Obrigado, cara. Valeu. E ele conta a história da mecânica quântica, a ideia é que ele seja acessível para todas as pessoas, não precisa ser formado em física. Para quem for lá no meu Instagram, nathan.lima, lá tem um link na bio. O livro físico tá esgotado, tá? Mas o e-book segue sendo vendido, então dá para encontrar o e-book. E aí você encontra os principais conceitos da mecânica quântica, né? O que a mecânica quântica fala, enfim, né? Como é que a história dela e os principais problemas filosóficos estão organizados. E se eu puder fazer um convite também, Claro. eu, juntamente com a Larissa Santos, do canal Bariogênese do Instagram, a gente está começando um clube de leitura também, que é um projeto mais a longo prazo, de obras que tenham caráter científico. Não necessariamente de divulgação, mas também outras obras literárias que tenham ciência como tema de alguma forma. Então, a gente está começando agora, as inscrições estão abertas. Tipo, quais obras, assim? A gente vai pegar desde autores, né, como Marcelo Gleiser ou Stephen Hawking, ou alguma obra literária, uma que a gente está em dúvida ainda se vai entrar ou não, mas seria, por exemplo, O Alienista, do Machado de Assis, para discutir o papel da ciência na sociedade. Então a gente está alternando entre coisas que sejam mais literárias, né? Tem um romance, por exemplo, que é Matéria Escura, que daí traz conceitos de mecânica quântica e de cosmologia no meio. Então, a ideia é pegar livros, obras que sejam ou diretamente de divulgação, para discutir ciência, ou algum romance, ou uma biografia, por exemplo, para a gente discutir relações entre ciência e sociedade. Então, quem quiser também, o link está lá no Instagram também. E a gente vai ter aí um ano aí de leitura e de discussão. Pô, que legal, cara. Maneiro. Então, vou colocar o Instagram na descrição. Tá. E, bom, brigadão se você assistiu até aqui. Considere se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante pra gente, ajuda a gente a trazer convidados cada vez de mais alto nível, como por exemplo, hoje a gente teve aqui. Então se inscreve aí, é muito importante. Também, se você gosta aqui do projeto, né, acompanha os podcasts e tal, vira membro aí do canal. É baratinho, acho que é R$9 por mês e ajuda a gente a conseguir trazer mais convidados, mais episódios, reinvestir aqui no podcast para trazer um conteúdo bacana para você. Então, obrigado de coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.